colocar alguma coisa aqui no chat, eu repito, e se vocês quiserem até responder em cima, eu também falo, não é obrigatório, a gente vai fazer toda semana, se precisar a gente repete sempre que precisar a mesma informação, não tem problema, tá bom? Mas para quem estiver aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, nós estamos transmitindo aqui no canal de tecnologia, participando os Proatecs e os diretores do Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia, o pessoal do NIT, e também estamos passando no canal de PCNP, que nós também estamos com PCNPs de tecnologia acompanhando, tá? Algumas informações para a diretoria de ensino, alguma para as escolas, mas para todo mundo ficar na mesma página, isso é muito importante, tá bom? Então, estamos aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Leozinho, que eu queria só dar as boas-vindas, que daqui a pouco eu vou precisar sair daqui também, mas vocês estão em boas mãos, vocês estão com com os funcionários do Departamento de Tecnologia de Sistemas, aqui da CITEM, a qual eu estou coordenador, e eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos, tá bom? Pode mandar pergunta, e lembrando que a gente não respondeu hoje, o que a gente não tiver de resposta hoje, mesmo que precisar mandar um comunicado, alguma coisa depois, nós vamos fazer isso e com a recorrência a gente vai conseguir sempre tirar a dúvida de todo mundo, tá bom? Então, o Léo vai falar aí com vocês, depois toda a equipe do Departamento de Tecnologia, e sejam bem-vindos aqui à nossa primeira reunião, vamos dizer assim, de tecnologia com essa galera. E sejam muito bem-vindos, que seja, de fato, a primeira de muitas, tá bom? Leozinho, tá com você, manda bala. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, como o Marcão comentou, eu trabalho aqui no Departamento de Tecnologia de Sistemas, e eu acho que, como ele já indicou, a ideia dessa reunião é ser uma coisa bem, assim, informal mesmo, dentro do possível, para a gente sanar as dúvidas que geralmente chegam por WhatsApp, no portal de atendimentos ou via e-mail. A ideia é a gente criar aqui um canal de comunicação um pouco mais próximo e um pouco mais organizado. Então, o foco aqui, a gente tem até uma apresentação que a gente vai colocar daqui a pouco, mas o foco não é a apresentação em si. A ideia é que vocês mandem as dúvidas no chat, a gente vai recebê-las todas e compilar num FAQ para depois encaminhar para vocês. Então, eu acho que a ideia é sanar as dúvidas, que eu sei que tenho muitas dúvidas com uma quantidade enorme de projetos que a gente tem aí, né? Então, a gente selecionou os principais, né? A gente vai falar de chips, professor, o computador do professor, enfim, dentre alguns outros projetos prioritários aí da parte de tecnologia, além dos sistemas também e das aquisições de equipamentos que a gente está agora na fase de distribuição. Mel, se você puder colocar o slide, a apresentação. Legal. Bom, acho que primeiro uma apresentação aqui da equipe, só às vezes a gente não conhece aqui as pessoas, mas aqui no departamento de tecnologia a gente tem a Camila, o Marcos, né, que está na coordenadoria, eu e a Amanda, que vai falar daqui a pouco sobre chips em especial. Pode passar. Bom, a equipe do CEIR toda aqui, Luciano, Silvio, Maurício, José Luiz, a Sônia e a Vivi. Pode passar. A equipe do CIEC, também o Luca está aqui, ele vai falar. Tem o Luca, a Fernanda, o Francisco, o Rafa, o Renato e o Márcio. Pode passar. E aqui no Ceplis, a equipe da IO, a IO, o Denis, a Luciana, o Daniel, a Pri. A IO também está aqui, a Ianca também está aqui. E todo mundo que também não está aqui está no chat acompanhando aqui as dúvidas. Pode passar, né? Bom, aqui tem mais pessoas aqui do Ceplis, a Ianca, a Mara, a Cintia e a Camila. Pode passar. Bom, então aqui a gente já entra para a parte das dúvidas. A ideia, então, só para falar um pouco da dinâmica de como vai funcionar, a gente vai passar pelos principais tópicos e responder as dúvidas. Então, o primeiro assunto aqui em específico, pode passar, Mel, são os chips, que é a parte aqui da parte de conectividade. A gente já tem alguns materiais que a gente já disponibilizou para a rede, mas a ideia é a gente passar aqui por eles, principalmente alguns que as respostas ainda não chegaram para todo mundo. Então, vou pedir para a Amanda aí começar falando um pouco sobre os chips. Oi, gente, boa tarde. Estão chegando
bastante dúvidas, né, ainda sobre os chips, ainda sobre os chips dos professores, dos servidores e sobre os chips dos alunos. Eu vou tentar separar um pouco o que é o quê, mas vou pegar as dúvidas que a gente compilou e tentar ir respondendo uma a uma. Aí vocês podem, fiquem à vontade no chat também, que dentro do possível eu vou lendo e respondendo, e também a Vivi, que está na equipe, consegue ir ajudando pelo chat para responder também. O que a gente não conseguir contemplar a gente manda no documento, tá bom? Para começar, eu acho que a primeira dúvida, uma que chega bastante, que é bem simples de ser resolvida, é que tem muita gente perguntando o que fazer quando o chip foi perdido ou roubado, o que tem que fazer? Tem que fazer boletim de ocorrência? Não tem? Então, a resposta é, não precisa fazer boletim de ocorrência, tá? O que é importante é registrar na sede que o chip foi extraviado. Tem um campo ali para marcar como status de extravio. E isso é super importante, primeiro, para a gente saber, né, quantos chips a gente não tem mais, e para a gente poder cancelar o plano também, tá? Para não ficar pagando por um plano de um chip que está extraviado. Então, esse é o ponto dos chips perdidos. Não precisa fazer BO, não precisa mandar e-mail, não precisa nada disso. Só registrar ali e extravio. Se a pessoa perdeu o chip ou foi roubada, ela tem direito ao outro? E a gente está orientando, principalmente no caso dos servidores, perdeu o chip, se tiver outro sobrando e ninguém mais quiser ali na escola, pode vincular outro chip, sempre registrando, tá? Agora, se tiver gente que ainda quer e não tem chip suficiente, dá prioridade para quem ainda não recebeu, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui de dúvida. Tem muita dúvida sobre os números telefônicos, tanto dos chips de servidores quanto dos chips dos alunos. Então, vamos lá. Os chips dos servidores, o número do telefone é super importante, porque esse chip tem um plano de dados vinculado. Então, é super importante, inclusive, o DDD estar correto para ele poder fazer as ligações. A gente teve um probleminha com a troca de DDDs, que já foram comunicados, mas agora todos os DDDs já foram ajustados, tá bom? Então, nos celulares já está aparecendo o DDD certo, o número já foi trocado se ele estivesse errado. A gente ainda não atualizou 100% isso na sede, mas isso vai ser atualizado, tá bom? Então, a princípio, isso está resolvido no caso dos professores. No caso dos chips dos alunos, tem muita gente dizendo que o DDD está errado também, ou que o número não aparece na sede. O DDD não tem problema, tá, nos chips dos alunos, porque o plano é só de dados. Então, não vai receber ligação e nem vai fazer ligação. Então, por isso, não tem problema, tanto faz qual que é o DDD, a gente não separou por DDD para enviar, tá? E logo a gente vai colocar esses números na sede também, a gente está esperando o retorno das operadoras, mas vale ficar atento para isso, tá? A princípio, esse número não serve para ligação nem para SMS. Inclusive, eu estou conferindo a questão do WhatsApp, vou até retornar com mais certeza para vocês. Mas, pelo que eu vi até agora, o WhatsApp também não funciona nesse modelo tradicional que a gente conhece, só se tiver algum outro jeito de funcionar. Mas ele não funciona porque, para você ativar o WhatsApp, você tem que receber um SMS, e o chip não recebe SMS, tá bom? Se eu tiver alguma novidade sobre isso, eu vou estar sempre avisando vocês. Amanda, eu posso fazer um comentário? Claro. Tem uma mensagem aqui acho que eu perdi a mensagem aqui. O professor Luiz. E os clonados? Como pode isso acontecer? Acontece comigo. E teve mais uma que falou assim: e os clonados? Pessoal, não são números clonados, tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece, que isso é uma questão de liberação de linha, tá? O que acontece, tá, gente? Quando a gente compra um chip, eu não sei se vocês já compraram algum chip na pré-pago, por exemplo, tem gente que fica trocando o chip toda hora. Tem gente que troca. Tem uma promoção, usa até acabar os créditos, até a operadora bloquear, e aí depois ele deixa de utilizar esse chip e ele perde o número. Ele continua utilizando ali o chip e depois ele perde o número por falta de recarga, coisa do tipo. O que acontece, gente? A empresa, ela reutiliza
esse número. Por quê? Porque não tem números para ficar trocando toda hora. Então, não é um número clonado, ele é um número reutilizado. Isso é muito comum. Quando um professor ativa um chip, pode acontecer da pessoa que perdeu aquele número, tá? Ele ter, por um acaso, uma outra pessoa ter esse número anteriormente, e a pessoa foi utilizando o WhatsApp, porque o WhatsApp ele é ligado ao número, porém, até que outra pessoa pegue esse número. Mais ou menos assim. Então, assim, vamos supor, eu comprei um chip. Aí a Amanda tinha um número lá que ela utilizava e aí bloqueou o número dela. O WhatsApp no telefone da Amanda vai continuar utilizando, vai continuar funcionando. Até que eu, que comprei esse número, eu recebi eu recebi o código, eu ativei meu WhatsApp, a Amanda, que é a antiga dona desse chip, ela não recebe mais. Ela não vai receber mais o WhatsApp, porque ela não tem como mais ativar o WhatsApp. Então, assim, as operadoras, isso é muito comum, gente. Troca de números, reutilização desse número. O que a gente orienta, tá? Quando você, professor, for ativar, né, ou os demais professores for ativar um chip, um WhatsApp, pode acontecer de estar em grupos. O correto é fazer o quê? Sair de todos esses grupos, porque aquele ali não é mais o número da antiga pessoa. Isso vai acontecer. Outra coisa, pessoas que cadastraram, um exemplo, a Amanda usava esse número para cadastrar tudo. A Amanda deixou de colocar crédito, ela perdeu ela perdeu, por exemplo, o número dela. Só que ela cadastrou lá em várias lojas, nos bancos, e ela está devendo. As pessoas vão procurar a Amanda no número que era dela. Só que o número agora está comigo. Aí o que a gente faz? Avisa sempre assim, até que pare, falando, olha, esse número não é mais dessa pessoa, esse número agora está com outra pessoa, tá? Isso acontece até mesmo em telefones residenciais, né? Que quando a gente tem um número novo. Então, assim, isso pode acontecer, isso deve acontecer bastante, tá? Não é uma operadora em específico que faz isso. Isso é uma questão de pessoas que tinham um número e ficaram devendo, por exemplo. Eu tenho um número há 4 anos e até hoje me procuram atrás, ligam para mim atrás de um tal de Alessandro. É normal isso acontecer, tá, gente? O negócio é falar, ó, não é mais, ou bloquear o número, e aí vai ter uma hora que vai parar. Porém, lembrando, gente, isso não é número clonado, tá? Isso não é clonado, isso é número reutilizado de antigos usuários que perderam o número, tá bom? Eu espero que isso tenha esclarecido para vocês. Outra coisa, eu estou vendo aqui o pessoal perguntando de VPN, de coisas do centro de mídias. Pessoal, a nossa conversa aqui, a gente vai passar mais informações para vocês, depois a gente pode até retomar com alguns assuntos sobre esses, por exemplo, de atualizar o aplicativo, desinstalar, instalar novamente, porém, a gente está focando mais hoje em passar algumas informações para vocês sobre alguns determinados assuntos e depois pegar essas informações e para a gente conseguir fazer essa questão de correção, tá bom? Para quem está colocando aqui no chat, problema de VPN, mesmo se eu não responder agora, depois eu vou pegar, a gente vai pegar o contato de vocês, vamos ligar. Muita gente aqui já recebeu ligação minha, sabe que eu ligo mesmo. A equipe liga para a gente ver qual é o problema, ver se é alguma operadora, ver se é alguma região, ver se é alguma versão do Android, ver se é alguma versão de algum aparelho, tá bom? Até mesmo o de Xiaomi, que ainda tem problema e a gente ainda não conseguiu resolver, tá bom? Então, Amanda, pode continuar. Obrigada, Marcão. Gente, sobre a questão dos DDDs, que eu falei para vocês que os professores todos já tinham sido trocados, com exceção da Claro, tá bom? A Vivi acabou de me lembrar aqui, de fato, os da Claro não foram trocados. Da Vivo, da TIM, da Algar já foram, tá? Os da Claro estão em processo ainda. Chegou pergunta bastante sobre os alunos das PEI, se eles vão receber chip ou não. Isso a gente já vem falando bastante, e os alunos matriculados em ensino integral não têm direito ao chip, e por um motivo simples.
O chip está associado à iniciativa de ensino híbrido, ou seja, os alunos que receberem o chip vão ter acesso à internet em casa de uma forma melhor e vão poder participar do ensino híbrido, que é uma iniciativa para aumentar a carga horária de estudo em casa, via estudo à distância. Os alunos que participam do ensino integral, eles já têm essa carga horária ampliada. Então, eles não têm como ampliar a carga horária a partir do ensino híbrido, tá bom? Por isso que eles não têm direito a receber o chip nesse momento. Agora, se tem numa escola que é PEI algum aluno que não está matriculado no ensino integral, está no noturno e por aí vai, aí se ele se inscrever e estiver dentro dos critérios, ele pode eventualmente receber, tá bom? Mas os alunos que não solicitaram poderão receber chips caso necessário? Não. Isso é super importante, gente. Os chips para os alunos, o fluxo funciona desse jeito. O aluno vai manifestar interesse, vai responder algumas questões ali na sede que apareceram para ele, e a partir dessas respostas e dos dados dele, a gente faz um cruzamento com o cadastro único e vê se a família desse aluno está em situação de pobreza ou extrema pobreza, e se o ano série está contemplado no que diz a resolução de quem vai receber o chip. Então, não necessariamente se a pessoa se inscreveu, ela vai receber, porque a gente tem uma quantidade limitada de chips, infelizmente. A gente sabe que tem muita gente que precisa, mas a nossa quantidade é limitada, é próxima de 500 mil chips. Então, a gente tem que estabelecer algum critério, e os critérios estabelecidos foram esses, tá? Então, não necessariamente todo mundo que aderiu e que manifestou interesse vai receber o chip. Da mesma forma, se a pessoa não manifestou interesse, também não vai poder receber. Inclusive, eu já venho orientando isso há algum tempo, só orientem as escolas, né? É só entregar o chip para os alunos que estão naquelas listas nominais que a gente está enviando. A gente já enviou 3 até agora, a terceira foi enviada ontem, sendo que elas são complementares. Então, todos os alunos da primeira podem e devem, né, receber, da segunda e da terceira, e a gente vai continuar enviando até a gente chegar nos 500 mil chips aproximados da rede, tá? Então, só pode ir para esses alunos que estão nessas listas e que estão aparecendo na sede. Isso é super importante. Um outro ponto que vem chegado muito exatamente sobre a entrega desses chips para os estudantes é porque muitas vezes um aluno está ali na lista e vocês não estão encontrando ele na sede para vincular, tá? Eu verifiquei o que pode ser esse problema, e possivelmente é porque na lista pode ser que o aluno tenha mudado de escola no meio do caminho ou a série esteja diferente. Então, é importante procurar pelo aluno no cadastro para ver se encontra, tá? Esse problema provavelmente é isso, pelo que eu já verifiquei, é esse o problema. A gente pega o RA daquela lista e puxa do cadastro do aluno. Por isso que vai aparecer onde ele está agora, e não necessariamente é onde ele está naquela lista. Então, a princípio é isso, tá bom? No que a gente puder resolver e esclarecer melhor, no futuro eu vou esclarecer também na FAQ. Se o aluno desistir, pode passar para outro aluno? Pode, mas aí não automaticamente, tá? Se o aluno desistir, ele vai devolver o chip. Acho que é importante também entender sempre por que o aluno desistiu e ver com ele se ele de fato não quer continuar, tá? Tem um trabalho da escola de incentivar esses alunos a participarem da iniciativa, mas se de fato o aluno não quiser mais o chip está ali, não foi entregue, tudo bem, depois a gente pode ver se a gente entrega para um outro aluno. Mas como tem todos esses critérios para serem estabelecidos, para não ficar injusto, nessa escola sobrou, vou entregar para um aqui que não esteja necessariamente dentro do critério geral, poderia ficar injusto. Então, vamos esperar, tá bom? O que vai saindo nas listas. Amanda, até surgiu uma dúvida relacionada ao professor também, que ele havia pego o chip e depois desistiu, né? Nesses casos, a gente sempre orienta ao professor devolver o chip para a escola, e aí, eventualmente, se tiver demanda, a escola fazer esse remanejamento. Mas eu acho que tanto para o professor quanto para o aluno, é importante, se ele desistir ou se, eventualmente, ele, enfim, por algum motivo não quiser mais o chip, para que ele devolva para a escola, né? Isso é importante e que isso seja feito na sede também, o cadastro, aquela a desvinculação do chip e vinculação a outro servidor, né? Isso. Tem gente falando aqui que não recebeu a terceira lista por e-mail. Eu pedi para colocar os NIDs em cópia, não sei se todo mundo foi,
mas os dirigentes receberam, se vocês puderem falar com eles, e quem não recebeu, se quiser falar comigo, eu me mandar o e-mail, eu encaminho aqui também, tá bom? Mas dá tempo para mais algumas dúvidas sobre os chips. Deixa eu ver aqui. Um ponto importante, pessoal, muitas dúvidas sobre eu recebi a escola recebeu um chip que a operadora não pega naquela região. E aí é importante a gente esclarecer também como foi feita essa distribuição das operadoras, né? Como é que a gente fez? Lá no ano passado, a gente fez um questionário, um formulário com a rede, que foi enviado pela subsecretaria, pedindo para que as escolas indicassem ali quais eram as operadoras que pegavam, inclusive dentro de uma escala de ruim até muito bom. Então, a gente seguiu aquele formulário. Nós recebemos algumas reclamações de que aquele preenchimento foi feito errado na época pela escola e que, na verdade, aquela operadora não pega, talvez por um erro de entendimento na época. Mas a distribuição foi feita com base nessa lógica, tá, pessoal? Então, a gente fez um formulário, encaminhamos para a rede e as escolas mesmo preencheram. A gente manda para os diretores de escola, vice, e eles que preencheram qual era a operadora que pegava melhor. Caso tenha havido algum erro de preenchimento, o que a gente está solicitando é para que a escola entre em contato com a diretoria de ensino para ver a possibilidade de ter, enfim, algum remanejamento ali dentro da diretoria de ensino, tá, pessoal? Mas só explicando a lógica que a gente não distribuiu aleatoriamente os chips pelas escolas. Isso. E sobre o remanejamento, gente, também, só para esclarecer também as diversas listas que a gente mandou, né? Tem gente que ainda tem um pouco de dúvida. Aquela lista inicial que a gente mandou uma quantidade estimada de chips por escola, é a quantidade estimada que era para vocês já irem começando a fazer a distribuição, para não ficar muito atrasado quando a gente soltasse as listas nominais. Toda vez que a gente está mandando uma lista nominal, a gente manda no comunicado assim, esses chips pelo menos têm que estar entregues na escola para ela poder vincular. Isso significa que, se em relação à lista estimada estiver faltando ou sobrando, é nesse momento que vai ser feito o remanejamento, tá? Então, eu vi que na terceira lista está faltando chip para aquela escola. Quando eu estimei, eu mandei menos. Ok, pega de uma que está sobrando e envia, ou sobrou um pouco na diretoria, envia. E vice-versa. O momento de fazer o remanejamento é esse das listas nominais, tá bom? Se por acaso faltar chip na diretoria como um todo, aí a FEDUC vai complementar nesse limite de 500 mil que a gente tem total, né? Uma outra dúvida importante que tem chegado aqui, estava aparecendo na sede muitas vezes, aí eu não sei se eu estou falando com todo mundo ou só com alguns casos, mas chegou bastante para mim. Que na hora de incluir um chip ali para um aluno, né, uma vez que o aluno já aparecia no público-alvo, na hora de incluir, estava aparecendo a situação inclusão, ao invés de aprovado com um maisinho do lado para incluir. A gente já rodou um script para corrigir esse erro, tá? Foi um erro na primeira lista. Já vai dar para vincular chips para esse aluno, já está dando algum tempo, uns 2, 3 dias, se não me engano. Se por acaso não funcionar para vocês, tente trocar de navegador ou abrir uma aba anônima, tá bom? Pode ser uma questão do tempo de resposta. Então é isso. A princípio, nesse caso da inclusão de não aparecer o maisinho, tá bom? Se o Amanda, aluno não... desculpa. Diga. Só para fazer um comentário, o pessoal está perguntando bastante aqui sobre a lista. Pessoal, essa informação da lista ela foi para a diretoria de ensino, tá? Que faz primeiro toda a distribuição dos chips, me corrija se eu estiver errado, tá, ô Amanda? Que faz a distribuição para depois mandar para a escola, tá? E a gente ainda está aguardando, a Claro está entregando o restante dos chips, que tem uma parte que ainda não foram entregues, então vocês vão começar a receber o restante dos chips da Claro, e assim também como as diretorias de ensino, que ainda não fizeram 100% da distribuição, vocês vão receber esses chips, tá? Então, essa lista, para quem está perguntando, ele está com a diretoria de ensino, para a diretoria fazer todo o processo, primeiro de distribuição, até chegar na escola, tá bom? E os chips da Claro, gente, eles vão ser entregues, tá? E claro que quando a gente coloca esses prazos de que vocês devem entregar, se vocês não receberam o chip da Claro, a gente sabe que não dá para entregar o que não recebeu, tá bom? Então fiquem tranquilos com isso. Infelizmente, as escolas que estão contempladas por chips da Claro,
para os alunos, vão receber com atraso se a sua diretoria ainda não recebeu esses chips, tá? O que é importante é não, nesse momento, não remanejar de operadora, tá? Quando for o da Claro que falta. Por quê? Porque daí pode ser que saia uma próxima lista e alguma escola que precise de mais chips da Vivo, por exemplo, não vai ter porque foi remanejada para outra. Então, quando for nesse caso de chips da Claro que não chegaram na diretoria ainda, esperem, tá bom? Porque vão chegar. Tem bastante dúvida aqui também, Amanda, sobre a obrigatoriedade de pegar o chip, né? Tanto do servidor quanto do aluno. Então, só lembrando, pessoal, que não é obrigatório. Tanto no caso do servidor quanto no caso do aluno, a gente fez um questionário na sede para que eles mesmos indicassem que havia interesse em receber o chip, né? Então, não é obrigatório. Obviamente que se o aluno está na lista é porque ele já declarou interesse, então já não é obrigatório, né? Ele realmente manifestou que ele quer o chip para utilizar, enfim. E aí por isso que a gente, quando manda a lista, a gente já filtra os alunos que estão dentro de todos os critérios, e dentre os critérios a gente coloca se ele tem interesse ou não. Exato. Assim como os professores também e servidores, não é obrigatório. A pessoa que apareceu lá é porque ela aderiu, manifestou interesse, mas se na hora não quiser mais, simplesmente não entrega. Então, não precisa tirar ali do público-alvo, só não entrega. Principalmente para os professores, porque está dando problema de sumir realmente e não aparecer na escola que precisa. Então, só se a pessoa não quer, beleza, não entrega e está tudo bem. Quando as escolas irão receber os chips, conforme vocês forem entregando, para ir recebendo e vinculando, tá bom? Essa terceira lista que a gente mandou segue um cronograma parecido com o que foram os outros. Então, a gente enviou para vocês dia 18, a gente imagina que aproximadamente dia 23 eles estejam terminem de chegar nas escolas, para que até o dia 31, mais ou menos, os alunos possam pegar esses chips, tá bom? Seguindo mais ou menos a mesma quantidade de dias que a gente mandou anteriormente. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês, eu acho que é a última informação, depois eu vou compilar todas essas dúvidas e vou responder, e a gente vai responder melhor para vocês. Mas uma informação importante a gente mandou na orientação para as escolas e para vocês, de que os chips dos alunos só poderiam ser entregues mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. Isso é diferente dos chips dos professores. Naquele momento, eu enviei um link e mandamos também por e-mail anexado esse termo de responsabilidade para ser assinado em papel e entregue para a escola, para o gestor. Agora, a gente colocou uma funcionalidade na sede em que a pessoa vai poder, tanto o responsável ou o aluno, a depender se o aluno é maior de 18 anos ou não, em geral, menor de 18 anos é o responsável que pode responder, ele vai poder responder no perfil dele na sede se ele está de acordo com esse termo de responsabilidade, tá? E isso já vai aparecer para o trio gestor na hora de vincular. A gente vai mandar o tutorial certinho. Não é obrigatório responder na sede, tá? Pode ser em papel também, mas é só para dar essa opção, principalmente no contexto de fase vermelha, de pandemia, em que é melhor evitar o trânsito de pessoas. Então, só para deixar vocês informados disso também, mas a gente vai enviar o tutorial com mais detalhes. Eu acho que é isso, deu nosso tempo aqui de chips. A gente vai compilar as dúvidas, tá bom? Respondendo FAQ e também lembrando que tem mais conversa semana que vem para a gente ir se falando. Obrigada, gente. Tudo bem, Amanda? Você acabou totalmente sua fala, então? Eu vou começar a falar sobre o CIEC aqui. Eu acho que sim. Perfeito. Eu acho que sim. Não, beleza, só para não te cortar, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre o CIEC, gente. Acho que como a gente já falou, a gente está pretendendo realmente... Vocês estão me ouvindo, aliás? Só dá um ok no chat para eu ter certeza que estão me ouvindo. Acho que estão me ouvindo, né? Beleza. A gente tem material, sim, gente, ó. Do CIEC de equipamentos tem bastante coisa, só que como a gente pretende fazer isso uma coisa ao longo do tempo e progressiva, essas lives, então a gente não vai falar de todos os equipamentos hoje, a gente vai focar mais no que está chegando nas escolas e no professor conectado também, que teve bastante dúvida ao longo dessa semana, né? Eu vou falar uma parte do professor conectado e
E a Yolanda, depois, pelo CEPLIS, vai falar uma outra parte que envolve daí o sistema e a prestação de contas na sede, tá, gente? Ó, se o áudio tá baixo alguma coisa, pode ser no próprio computador de vocês também, ou se picotar, pode ser a conexão aí, que pelo jeito aqui tá bem boa, tá, gente? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas provavelmente pode ser no próprio aparelho de vocês, tá bom? Porque é isso, porque para outros tá bom, então quer dizer que ou no de vocês está picotando a internet ou tá abaixo. Enfim, eu tô lendo as perguntas do chat, tá? Eu também compilei algumas já que eu já vi. Só que eu trouxe algumas coisas antes para falar, então eu vou primeiro falando disso e depois eu vou entrar em algumas dúvidas, tá bom, gente? Eu tô aqui acompanhando o chat. Acho que primeira coisa, para as diretorias de ensino, para os NITs, que é importante falar dos equipamentos, são os monitores que chegaram essa semana, tá bom? Acho que todas as diretorias receberam, não sei se falta uma ou duas receberem. É muito importante vocês preencherem o formulário que a gente enviou por e-mail para a gente conseguir fazer esse controle. Inclusive, ele é um formulário editável, então você pode preencher já assim que chegar e depois, na hora dos testes, se vocês notarem que algum está com defeito e tal, você consegue entrar lá e editar de novo. Ou mandar um e-mail para mim, falar comigo, né? Vocês sempre têm meu e-mail e meu WhatsApp. Então, depois esses que chegarem com defeito, a gente vai fazer a troca com a Torino, tudo bem, gente? Não se preocupem com isso. Uma questão que vale para todos os equipamentos, que vão chegar na diretoria por enquanto, mas eu vou falar especificamente dos monitores, tá? Não se preocupem com a questão de patrimônio ainda. A gente está vendo aqui com o CEPAT qual é o melhor fluxo para isso, tá bom? Então, não se preocupem ainda em patrimoniar, se preocupem no quê? Em testar eles, porque é uma coisa que a gente já tem certeza que é um grande problema, assim, se a gente primeiro patrimoniar e depois perceber que o equipamento está com defeito. É muito mais fácil fazer antes a troca e... Quando eu estou falando vocês, aliás, gente, eu estou vendo no chat, nesse momento eu estou falando para os NITs, para as diretorias de ensino, tá bom? Que estão recebendo esses monitores. E tem chegado dúvida sobre a questão de patrimônio. Então, assim, se preocupem em tirar da caixa, em testar, em ver se estão todos funcionando, se não tiverem, já avisar a gente, tá bom? E eu tenho recebido algumas dúvidas do tipo, tenho que esperar alguma orientação, alguma coisa assim. Não, gente, os monitores, eles são para duplicar realmente aqueles funcionários que gostam, que precisam de 2 monitores, a gente está mandando para isso, tá? Então, vocês levantam internamente na diretoria de ensino qual que é a maior demanda de uso aí de 2 monitores na diretoria de ensino e já pode instalar, tá bom? Pode ser, dependendo de algum desktop, que ainda não seja possível instalar por causa dos cabos que vem junto, né? Então, ele está vindo com VGA e DisplayPort. Então, dependendo do tipo do desktop, talvez não tenha entrada para um segundo DisplayPort ou para o VGA. E daí, nesse caso, o que a gente recomenda? Todos os desktops novos que vão chegar, que a gente está trocando das escolas, daqui, das diretorias de ensino, eles dá para botar direitinho com o VGA e o DisplayPort do próprio monitor, tá? Então, caso o funcionário precise de 2 monitores, mas não tenha o desktop ainda, dá para segurar um pouquinho, que eu garanto que o desktop novo, que todo funcionário da secretaria vai receber para trocar, dá para instalar direitinho com os 2 cabos e os 2 monitores, tá bom, gente? Vocês estão falando de formulário, é um formulário que foi enviado para os NITs e para as diretorias de ensino, está no e-mail, a maioria das vezes já preencheram, acho que falta assim umas 10 só preencherem, então é isso. Só para avisar, gente, o público dessa live é muito heterogêneo, né? Tem desde o pessoal nas escolas até os NITs. Nessa primeira parte de equipamento, eu estou falando especificamente de alguns equipamentos que estão chegando nas diretorias de ensino, tá bom? Então, se você é Protec, se você está na escola, desculpa se ficou confuso essa parte, mas não se preocupa tanto com o que eu estou falando agora, tá bom? Então, assim, só reforçando dos monitores, gente, não se preocupem com patrimônio, se preocupem com testar os equipamentos e já podem ir instalando, tá bom? Assim que a gente tiver um bom fluxo de patrimônio e tiver certeza que todos os equipamentos estão funcionando, ou os que não estão foram trocados, a gente pode fazer uma conversa só sobre essa questão de patrimônio, tá bom? Que também não é atribuição só do NIT isso. Então é uma coisa mais para frente, não se preocupem com isso, tá bom? Todas as escolas vão receber notebook, tá bom? Então os Protecs dentro das escolas podem usar, eu estou vendo que tem pergunta disso no chat. As escolas vão receber alguns notebooks sim
para a área administrativa e mesmo sala de aula, pode ser usado em momentos que não esteja sendo usado para os alunos como um notebook na escola. Então, é exatamente isso que a Gabriela respondeu no chat até. O note que ficar lá na escola pode ser usado pelo Proatec, né? Não é que você vai receber um notebook para levar para casa por ser Proatec, ou um notebook que vai ficar só para você. Mas sim, na escola você vai ter todo o direito de usar o notebook, o próprio desktop administrativo, se precisar. Inclusive, sobre isso, falar um pouco dos desktops que estão chegando nas escolas. Agora sim, eu acho que é uma coisa importante, tanto para quem está na escola, como para os NITs. Primeira coisa, até acabou de acontecer, estava conversando com a diretoria aqui do Litoral, logo antes dessa live, gente, uma coisa muito importante sobre as entregas que estão chegando, tá bom? Me deu um baita susto essa diretoria, a Lígia, camarada de lá, que falou, cara, uma escola pediu 9 desktops e chegaram hoje 19 agora, o que está acontecendo? E outra pediu 8 e chegaram 17. Aí eu comecei a quebrar a cabeça e com ela eu falei, Lígia, sabe o que é? E, gente, isso é muito importante, tá bom? Presta atenção no que eu vou falar agora. Cada desktop que chega são 2 caixas. Por quê? É uma caixa o desktop e uma caixa o monitor, e dentro desse todo tem uma única caixa daí, que é uma caixa de cabos e de mousepads. Então, por exemplo, para deixar bem claro, se uma escola pediu 9 desktops com monitores, né, que inclusive está na planilha que a gente enviou ontem, por exemplo, 9, ela vai receber 19 caixas. Por quê? Porque são 9 caixas de desktop, mais 9 caixas de monitores, mais uma caixa que deve ter 9 cabos de força e 9 mousepads, tá bom? Reforçando com outro exemplo, se uma escola pedir 8 desktops, ela deve receber 17 caixas. Na hora da entrega vai estar 17 volumes. Por quê? Porque são 8 caixas de desktop, mais 8 caixas de monitores, mais uma caixa com 8 cabos de força e 8 mousepads, tá bom? Eu sei, Rafaela, que você tá assim, realmente, mas é uma coisa que tem algumas diretorias e algumas escolas meio desesperadas, e até vou pedir desculpa, eu achei que fosse mais óbvio, talvez para quem não é de tecnologia e só está recebendo, não é tão óbvio assim. Então, assim, se chegar esse tipo de dúvida para vocês, primeira coisa, avisa isso, não é que está em dobro, é que é 2 caixas para cada equipamento, tá bom? É uma coisa que apareceu logo antes da live, estava conversando com a diretoria e falei, não, vou falar isso na live porque o pessoal tem que saber, tá? Então, a escola, cara, tá chegando muito mais coisa que eu pedi, pergunta quantas caixas são, explica essa questão dos volumes, tá? A gente, numa próxima comunicação, talvez deixe isso mais claro, mas eu queria deixar isso muito claro dos desktops, tá bom? Mesma coisa sobre patrimônio, vale para desktop, gente, não se preocupem em patrimoniar o item na escola ainda, tá bom? O ideal é o quê? Que eles abram e testem para ver se está tudo ok, tá bom? Não se preocupem com a questão de patrimônio. A gente vai fazer um fluxo, um manual, se precisar uma live com o CEPAT sobre isso. Isso é uma coisa um pouco mais para frente. A mesma lógica. Se o item tiver com defeito e for patrimoniado, é um grande problema a troca depois. Então, primeiro a gente tem que testar tudo que está recebendo, instalar, botar a imagem. Eu vou falar da imagem daqui a pouquinho, tá bom? Eu vi que teve dúvida sobre isso. E patrimoniamento, é a última coisa para se preocupar, tá bom, gente? Tem algumas pessoas me perguntaram ontem se o que está chegando nas escolas agora é só a compra centralizada ou tem escola que está recebendo ainda o que comprou no sistema, né? Comprou com recurso próprio. Do que a gente sabe, a grande maioria comprou com recurso próprio já foi entregue, mas pode sim existir uma residual assim de algumas escolas que ainda estão recebendo que comprou com recurso próprio. Então, e talvez até pela distribuidora chegue junto. Então a escola tem que saber o que ela pediu. A gente, obviamente, também consegue saber por aqui o que a escola pediu, consegue saber o que a empresa deveria enviar. Então, também assim, cada caso é um caso, mas é importante que o diretor, se trocou o diretor, ele tenha em mente o que o antigo diretor pediu. Se é ele lembra o que ele pediu. Tem muito caso de escola, de verdade, diretor assim, esquecendo o que pediu também, ou coisa assim. É importante estar anotado em algum lugar, não entender isso, tá bom? E daí, assim, se realmente tiver uma coisa estranha, então, tipo, cara, realmente não é essa questão de caixa duplicada, chegou a mais aqui.
Me avisa a Fernanda também, né? Os NITs estão muito em contato comigo com a Fernanda. Então, assim, se você está na escola, avisa seu NIT. Se você é NIT, me avisa a Fernanda que a gente vai resolvendo essa questão, tá bom? Só algumas coisas que estão aqui, ó, gente. Tem já gente falando que os computadores não funcionam, então vou pedir para ir relatando isso para os NITs e os NITs depois irem me passando. Se vocês conseguirem compilar uma planilha por diretoria disso, me ajudaria muito. A gente vai também passar o caminho para fazer esse contato direto com a Lenovo, mas é sempre importante que a gente esteja sabendo e também para a gente conseguir cobrar a Lenovo e também saber se isso está sendo trocado. Eu vou até fazer uma promessa aqui, gente, que me comprometer que na próxima live eu vou entrar em contato ao longo dessa semana com a Lenovo para já ver um fluxo muito bom para isso e na próxima live tratar mais essa questão de equipamentos que não estão funcionando, tá bom? Eu acho que é importante. Luca, acho que pode falar, Léo. Só um outro ponto também, pessoal, que acho que tem algumas dúvidas sobre as datas de entrega, né? Aí acho que o Luca também vai comentar um pouco sobre isso, mas a gente tem já um cronograma de distribuição para todos os equipamentos, porém, nós estamos com uma força-tarefa de tentar melhorar esse cronograma, né? Então, a gente está com um cronograma hoje, que foi oficializado pelas empresas, porém, a gente está discutindo com as empresas, fazendo reuniões, para que a gente consiga encurtar um pouco esse cronograma para entregar o mais rápido possível todos os equipamentos. Então, eu acho que, Luca, acho que talvez o ideal seja até a gente aguardar, né? Para passar um cronograma um pouco mais atualizado na semana que vem. É isso? O que você acha? É isso que eu estou fazendo, Léo. Até não coloquei os números na apresentação, porque eu achei que ia ficar muito número, e é isso. Até uma coisa que eu vou falar mais para frente, a gente está pedindo para adiar as entregas nas regiões que estão em lockdown e nas regiões que, por exemplo, a Grande São Paulo, que vai ter esse feriado, né, a partir do dia 26. Então, por conta disso, e por isso que o Léo falou, também não vou apresentar um cronograma fechado para vocês aqui, porque semana que vem pode ter tudo mudado e não faria sentido isso, tá? Uma coisa que é importante falar, só eu queria falar, nenhuma escola começou a receber os notebooks ainda, tá? Os notebooks iam começar a ser entregues no final de março, começo de abril. Então, assim, agora com isso, eu tô achando que em abril mesmo, tá? A professora Liliane tá pedindo meu WhatsApp. Gente, todos os NITs têm meu WhatsApp, então se o NIT quiser passar meu WhatsApp, pode ficar à vontade, eu respondo. Às vezes demora, mas respondo, mas eu não vou passar aqui não, gente, senão eu vou ficar maluco, tá? Eu estava falando dos prazos, só para explicar isso, porque tem muita escola falando, cara, a escola do lado recebeu o notebook, eu não recebi. Não recebeu, tá, gente? Nenhuma escola da rede recebeu os notebooks ainda. É uma questão que envolve várias coisas, inclusive insumos no comércio internacional para fazer tela, para fazer algumas outras peças, que está afetando não só uma empresa, mas todas as empresas das entregas de notebook e de tablet, tá bom? Então é por isso que o desktop chegou um pouco mais rápido, mas os notebooks tá tendo esse atraso, tá? Mas não é tipo, a minha escola não recebeu, a minha DE não recebeu, tá bom? Não se preocupe nesse sentido, tá? Mas a gente vai avisando um pouco melhor sobre isso. Assim que a gente tiver os cronogramas claros, a gente vai enviar. Uma coisa que foi pedida ontem, eu peço desculpa, porque também deveria ter sido feito, e eu acho que eu comi bola nisso. A gente vai enviar para as diretorias certinho o que cada escola deve receber e mais ou menos uma previsão de prazo, tá bom? De todos os equipamentos. A gente chegou a enviar até para as escolas, às vezes, como mala direta e tal, mas a gente vai enviar para as diretorias. A gente está só tratando melhor a informação, por isso que a gente não enviou ainda, tá bom, gente? E perfeito, eu estou vendo aqui uma pergunta sobre tablet, que é exatamente o assunto que eu vou começar a falar. Um dos equipamentos que deve chegar também a partir da próxima semana, pelo menos nas regiões que não estão em lockdown nem no feriado, são os tablets. Os tablets vão chegar direto nas diretorias de ensino, e daí eles vão ser disponibilizados para os alunos de baixa visão, né? São 3.500 tablets que a gente está comprando, e é basicamente o número de alunos com baixa visão da rede. Toda essa distribuição e tal já foi levantada também. Assim que começar a chegar, a gente vai passar tudo para vocês, vai mandar um formulário exatamente que nem o dos monitores também, para garantir que eles estão chegando e que estão em funcionamento. Não se preocupem de novo com a questão de patrimônio, tá? Isso vai ser uma coisa bem depois, inclusive porque o tablet ele vai chegar na diretoria, mas ele vai para a escola.
Então, talvez o patrimônio nem fique na diretoria, é uma questão que a gente está vendo com o CEPAT ainda. Enfim, do tablet eu acho que é mais isso, só para avisar que eles devem começar a chegar. Eles não vão direto para a escola, eles vão para a diretoria. Então, se uma escola ou outra receber algum tablet, como a gente ouviu falar, tá errado, ou é de outra coisa, ou às vezes ela comprou com o dinheiro do PDDE, o que ela pode comprar para ela com o dinheiro do PDDE também, né? Tem aquele comunicado sobre smartphone, sobre tablet, que ainda está válido. Mas os tablets vão chegar primeiro na diretoria e vão ser destinados para alunos de baixa visão com aplicativos de acessibilidade, tá bom? Então, o tablet não é para todo aluno, nem para funcionário administrativo, eles vão ser para alunos de baixa visão especificamente. Provavelmente, junto com a Coped, a gente deve fazer uma orientação mais fechadinha sobre isso. Mas a lógica é essa, tá bom? Então, eu queria falar basicamente de equipamento, isso, monitores, tablets e desktop. Inclusive, uma coisa para deixar bem claro do desktop, tá bom, gente? Se a escola receber e por acaso chegar a nota fiscal junto e for a compra centralizada, obviamente, assim, não pague, tá? Eu acho que é uma coisa óbvia, mas é bom para deixar claro. A escola não deve pagar o que foi a compra centralizada. Eu acho que nem tem como, porque não está chegando boleto, nem nada, mas vai que chega o dado bancário, a escola faz uma transferência, não precisa fazer, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Uma coisa que é muito importante também, principalmente nesse momento que as escolas vão ficar fechadas, lockdown, para as que já receberam, muito cuidado com furto, gente, tentar manter um sigilo nas entregas, então também orientar os diretores a não avisar, sei lá, todos os funcionários, ou não fazer um evento no bairro, assim, para as entregas, né? Não chamar muita atenção, porque é muito complicada a questão de furto, a gente está bastante preocupado com isso. Então, assim, também, as escolas podem ficar fechadas, região de feriado, de lockdown, pedir para o pessoal realmente guardar bem os equipamentos. Ó, tem gente perguntando quem fará a instalação do desktop e também falar um pouco de imagens, tá bom? A gente está terminando a imagem administrativa, então que vai para a diretoria e para a gente aqui, para a escola, mas assim, o que já chegou na escola e mesmo na DI aqui, já está chegando com o Windows 10, com o Office, ele já consegue ser posto no domínio, então mesmo sem imagem fechada, já coloquem no domínio, já podem baixar coisa, já podem começar a utilizar, tá bom? Na escola a orientação é essa também, já instalem, podem começar a utilizar. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer a instalação? Preferencialmente, mesmo na escola, gente, é muito fácil. Então, o próprio Proatec, em contato telefônico com o NIT, consegue fazer. Perfeito, Robson. O Proatec pode instalar, não tem necessidade do técnico Prodesp na escola, ou do NIT na escola em loco, talvez só para colocar no domínio com e-mail pedagógico, se bem que na escola mesmo tem um e-mail pedagógico para isso, mas quem é novo na rede, o NIT pode explicar como funciona essa questão do domínio, tá? Pode começar a ser utilizado, já tem o Windows 10, não precisa esperar a instalação de nada, tá? Tinha alguma coisa que veio no chat que eu achei muito interessante. O Luca, Pode falar, Léo. Chegaram algumas dúvidas sobre o desktop, né? Se ele é para uso administrativo ou não. Só informando que o desktop, a princípio, ele é para uso administrativo, tá? Por isso que a gente está comprando os notebooks sala de aula e o notebook básico educacional, que aí são para uso já mais pedagógico, principalmente notebook sala de aula. Mas o desktop ele é para uso administrativo mesmo. Perfeito, Léo, é isso. O notebook sala de aula vai ser exclusivo para uso pedagógico, porque é uma questão que eu quero tratar mais para frente, mas ele tem um software de gerenciamento de sala de aula muito legal, né? E vai chegar um outro notebook, que é o notebook básico educacional. Esse pode ter uso misto, tanto pedagógico em aulas que exigirem um software um pouco melhor, um hardware um pouco melhor para softwares mais pesados, como para administrativo, tá? Mas o desktop é exclusivo para uso administrativo. Obviamente, gente, se tiver algum caso extremo, alguma coisa, cara, voltou às aulas, minha escola não recebeu nenhum notebook ainda e tem um monte de desktop dando sopa, não tem problema usar emergencialmente, mas a indicação é desktop administrativo e notebook pedagógico. Qual que é essa lógica, né? Os notebooks junto com o carrinho é um parque pedagógico móvel que a gente chama, ou seja, ele não vai ter mais uma sala fixa, né, de informática. Toda sala que tiver Wi-Fi, que tiver o Access Point instalado, e eu vi que tem gente perguntando do Access Point, eu vou falar um pouco disso,
vai poder ser uma sala onde o professor solicita o carrinho com os notebooks, os alunos lá, pegam o notebook carregado, conectam no Wi-Fi e pronto. Não precisou ir para uma sala específica disso, né? Então, a ideia é um pouco essa, de você ter um parque pedagógico móvel. Sobre os access points, tá, gente? A gente está negociando com a empresa, estamos fechando alguns pilotos em algumas escolas, tem uma coisa que chama site survey, que a empresa tem que ir na escola ou pegar a planta da escola para dizer onde seria o melhor local de instalação também desses access points. E junto com isso, né, tem a questão do ponto de rede, né? Para ter um access point tem que ter um ponto de rede que a FDE e a Prodesp estão fazendo nas escolas também. Então, gente, só para avisar que está sendo tocado esse processo, mas como ele envolve isso, planta da escola, instalação de ponto de rede, também um piloto, acho que assim que tiver um pouco fechado, inclusive a Alceir que está cuidando disso, a gente vai mandar um belo comunicado também, explicar e começar esse processo nas regiões de instalação dos access points, tá? É uma coisa que está completamente casada com os notebooks. Eu só vou dizer assim, no momento eu também não tenho um cronograma certinho para passar, até por causa disso, né? A gente ia começar o piloto aqui em São Paulo, com o feriado talvez atrase um pouco, então eu vou ficar devendo, acho que na próxima talvez eu consiga falar um pouco melhor desse cronograma de access points, tá bem? Até complementando aí esse ponto que o Luca colocou importante, muita gente está reclamando aqui da internet, e aí tem alguns pontos aqui. Uma questão interessante é que a gente está fazendo um estudo, e a gente vai começar um piloto também em breve, para aumentar a banda das escolas, tá, pessoal? Então, a gente está ciente de que tem muitas escolas com problema de internet, e para isso que a gente está fazendo um estudo e um piloto em breve também para aumentar aí a quantidade de banda nas escolas. Perfeito. Isso é 100 megas, como comentaram aqui. A ideia é a gente aumentar para 100 megas. Perfeito, perfeito, Léo. Ó, perguntaram se vai vir manual para instalação dos equipamentos. A gente está fazendo um manual meio de boas práticas e garantia, mas não para instalação em si, porque isso chega na própria caixa, né? Tipo, manual do equipamento. Mas ó, o desktop é muito simples, gente. Basicamente é plugar, ligar os cabos, ligar e botar no domínio. Não tem muito segredo, tá? Mas se a gente perceber uma dificuldade nesse sentido, acho que a gente pode fazer também. Mas a gente vai mandar um manual de boas práticas e garantia que a gente acha mais interessante, assim, realmente como acessar a garantia. Uma questão importante que eu estava lendo aqui, gente, a gente pediu prioridade de entrega de todos os equipamentos nas escolas que são parte do Novotec, tá bom? Então a gente espera que as escolas que fazem parte do Novotec sejam as primeiras a receber tanto os desktops como os notebooks, tá? De novo, eu só não vou passar prazos fechados aqui por tudo isso que eu já apontei dessa especificidade dessa semana. Gente, o domínio não tem muito como explicar agora, porque é uma explicação técnica e um pouco mais demorada, mas acho que o NIT da diretoria de vocês pode explicar um pouquinho qual que é a ideia do domínio, né? Mas é basicamente você colocar ele na rede de educação e conseguir ter um monitoramento, conseguir, enfim. É uma questão de colocar a máquina na rede, digamos que é isso o domínio. Mas, tecnicamente, depois o Nietzsche, ou até a gente, numa outra conversa, pode explicar um pouco melhor. Deixa eu pensar só se tem mais alguma coisa de equipamento que eu queria falar hoje, ou alguma dúvida que chegou aqui, gente. Senão eu vou passar para a última parte, até para não pegar tanto. Tem uma dúvida, Luca, que colocaram aqui, foi o Norberto, eu achei essa dúvida interessante, que é em relação ao plano de tecnologia, né? Que algumas escolas já estão seguindo o plano de tecnologia, e na hora de fazer a instalação, a configuração dos pontos de rede, seguiram ali o que estava naquele plano. E questionaram se haverá alguma mudança nisso, porque aí o ponto já foi instalado na sala do centro de mídias, enfim, se depois esse ponto ficaria ali, entre aspas, desperdiçado. Mas a resposta é não, tá? A ideia é que a gente continue com esse plano de tecnologia, que a sala do centro de mídias contenha esses pontos que já foram instalados mesmo, naquele plano que a gente chegou até a encaminhar para a rede. Qualquer coisa a gente pode reencaminhar também. Inclusive, aqueles pontos ali da sala do centro de mídias foram pensados já levando em consideração os equipamentos que a gente teria no uso ali do centro de mídias, né? Que também está casado com o kit do CMSP também. Então, só para dizer que não vai ficar desperdiçado, e a ideia não é também fazer uma mudança
no plano de tecnologia, porque, de fato, isso acabaria gerando um desperdício ali de algumas instalações, né, Luca? Perfeito, Léo, é isso. Ó, gente, do que eu peguei no chat e que anotei de dúvida também, meio que tudo sobre os equipamentos, pelo menos esses três de principal, eu consegui falar rapidinho. Eu quero falar um pouquinho do computador do professor, o professor conectado, e depois dá tempo para o Ceplis falar a parte deles também, que é um pouco maior e sempre tem mais dúvida, tá? Mas assim, só para explicar, a gente continua lendo o chat, estamos lendo as perguntas, vamos ter mais lives assim, tá? Estamos inclusive compilando as perguntas e é possível que depois a gente envie um compilado de perguntas e respostas com o que mais apareceu, se não der tempo de retornar. Se der tempo, eu retorno ainda respondo algumas coisas, tá bom? Mas só do professor conectado, o pessoal do Ceplis vai falar muito do sistema, dessa questão mais de prestação de contas realmente, de prazo, que vocês estão mais preocupados com isso. O que eu queria falar? Eu só queria comentar um pouco das especificações técnicas, tá bom, gente? É muito importante, de verdade, que vocês lembrem que saiu uma segunda portaria em 27 ou 28 de janeiro de 2021, mudando e flexibilizando várias coisas das especificações técnicas, tá bom? Por exemplo, tirando a obrigatoriedade de resolução mínima na câmera, facilitando a questão da memória RAM também, tirando bastante coisa. Basicamente assim, simplificou bastante todos os equipamentos. Eu ia até passar aqui item por item, mas não vale a pena e não faz sentido, só procurem essa portaria. Portaria se tem de 27/1 de 2021, publicado no Diário Oficial de 28 de janeiro, tá, gente? Se vocês estiverem utilizando só a primeira portaria, peguem essa segunda. Estou falando vocês de novo com os NITs nesse momento, que estão fazendo trabalho de conferência. O que eu recomendo que vocês façam aí depois dessa portaria, tá, gente? Depois de pegar as duas, faz um Excelzinho, uma tabela, com as especificações mínimas de cada item, porque daí quando vocês forem verificar se o equipamento está dentro ou não, é só você preencher a tabela e ver se, com as especificações reais do equipamento, né? E ver se elas são iguais ou superiores às especificações mínimas que vocês já colocaram lendo a portaria. E assim, também fica bem mais fácil depois de você não toda vez ter que olhar a portaria com aquele texto legal e tal, e lembrar, né? Então faz uma tabelinha colocando as especificações, tá? Eu realmente ia ler um pouco aqui, mas eu não acho que faz sentido. Se sobrar tempo no final, podemos falar disso. Eu sei que vocês estão com muita dúvida na parte de sistema, de prestação de contas. A equipe do CPLIS vai falar bastante sobre isso, tá? Só uma coisa que eu queria deixar claro também, que apareceu a dúvida nessa semana, se pode montar o desktop. Gente, na portaria está deixando bem claro que tem que ser um desktop novo, com monitor e periféricos, né? Então, não pode comprar as peças, depois subir nota fiscal das peças e montando um desktop, tá? Eu entendo que até para quem entende, às vezes é mais vantajoso financeiramente e tal, mas, enfim, para o objetivo do programa, que também não é ter o computador mais incrível do mundo, mas é ter um computador que você possa trabalhar, para facilitar a prestação de contas também e garantir lisura de alguns processos, gente, não pode isso, tem que ser um computador novo, com mouse, teclado, monitor, tudo junto, tá? Comprado no varejo, não pode ser usado, então só para deixar bem claro isso, tá bom? E das especificações voltando, só para terminar e daí passar para o Ceplis, que acho que vai engatar daqui para a parte de sistemas, lembrando que tem uma segunda portaria da CITEM que flexibiliza muito isso. Tem um manual sobre os equipamentos que estão dentro do chamamento público, que foi enviado para a rede, tá bom? Que fala da questão da Magazine Luiza e da Datem, que cadastraram vários equipamentos com descontos e condições melhores, tá? Esse manual foi disponibilizado. Se vocês não tiverem acesso, peçam para os NITs. NITs, se vocês não tiverem acesso, peçam para mim, aí eu mando para vocês. Mas é muito importante que a rede tenha acesso a esse manual, porque lá tem toda a base legal do que eu falei, tem várias dicas sobre o programa e tem os equipamentos que a Magazine Luiza e a Datem cadastraram com descontos especiais, tá bom, gente? Então, aí eu encerro e passo para o Ceplis falar um pouco da questão do sistema e de todos os outros sistemas que aquele pessoal incrível de lá toca, gente. Então, um abração. Se der tempo, eu volto depois para falar mais dúvidas. Só o último ponto, antes do Ceplis entrar, o que o Luca falou que é importante, pessoal. Eu vi gente que colocou aqui no chat a portaria do dia 11/11 de 2020.
Mas como o Luca comentou, teve uma atualização, tá? Teve uma nova portaria que saiu no dia 27 de janeiro desse ano, que simplifica as especificações do computador do professor, tá bom? Então, é importante se atentar para esse ponto, para utilizarem a portaria já atualizada desse ano, que já contém uma simplificação nas especificações, tá bom? Bom, Bianca, e agora sim, a gente já passa para o CEPLIS. Oi, pessoal, boa tarde. Pra quem não me conhece, eu sou Yolanda, né? Eu faço parte do CEPLI. E aqui hoje eu vou falar para vocês, né? Eu vou tentar tirar o máximo de dúvida, né, que vocês tiveram, que vocês expuseram lá no grupo dos NIT, tentar esclarecer alguns pontos para facilitar para vocês. Então, eu vou começar primeiro com o cronograma. Como que é esse cronograma? Então, o professor, ele vai ter até o dia 31 de março agora, no final desse mês, para fazer a adesão. O que seria essa adesão? Existe um menuzinho lá na sede chamado adesão ao programa do computador do professor. É onde o professor, aliás, o professor não, o servidor, né, porque a gente tem outros casos, não só de professores. São os servidores que vão assinalar, eu aceito ou não participar, aderir ao programa. Isso já me vale para poder receber o subsídio? Não. E qual a minha próxima etapa? A minha próxima etapa é solicitar o reembolso. Essa solicitação de reembolso, ela vai até o dia 20 de maio, né? Ela vai até o dia 20 de maio, para poder, quem adquiriu o equipamento, então eu tenho até o dia 20 de maio para poder solicitar, concluir a minha solicitação de reembolso, e aí sim passar a receber o subsídio, ou seja, as parcelas, né, do valor dos equipamentos. E como outra coisa que é bem importante sinalizar é a data de emissão da nota fiscal. Os servidores podem ter adquirido os equipamentos desde lá do início da pandemia, né, do decreto, então começou a vigorar, foi publicado no Diário Oficial no dia 21 de março de 2020, e também aceitaremos notas fiscais emitidas até o dia 30 de 4 de 2021. Então, repetindo, a nota fiscal, ela poderá ter a data de emissão do dia 21 de 3 de 2020 a 30 de 4 de 2021, tá? Isso é bem importante, porque senão, se não tiver dentro desses conformes, a solicitação deve ser reprovada. Agora eu vou explicar para vocês quem pode participar desse programa. Quais são os servidores aptos, fazem jus a participarem do programa. Então, a gente tem o professor, mas esse professor, ele precisa ter aulas atribuídas, né? Se ele não tiver aulas atribuídas, o que vai acontecer? Quando eu clicar lá para fazer adesão, o sistema não vai permitir, vai voltar para a página inicial, né? Vai entender que ele não tem, que ele não faz jus ao programa. Então, isso é uma premissa para ele poder participar. Outra questão, vou falar todas as condicionantes dos professores. A gente tem, em alguns casos, a gente tem os professores readaptados. Dentro do professor readaptado, nós temos 3 situações. Eu tenho a situação do professor readaptado, que é sala de leitura numa escola regular. Ele tem aulas atribuídas no menuzinho da atribuição especial, não é na aba 2. As aulas que são atribuídas no menu da atribuição especial também são consideradas como aulas atribuídas, tá? Então, a gente tem esse caso, então, o professor readaptado que está na sala de leitura e tem aulas atribuídas, pode participar do programa. Professor readaptado, sala de leitura de MAPEI. Ele não vai ter aulas atribuídas no menuzinho da atribuição especial, porém, ele tem um afastamento, que, né, consta na funcional dele, que é o afastamento que ele está atuando numa escola P e está como sala de leitura. Então, isso também já é válido, o sistema entende que esse professor também está apto para participar do programa. Aí nós temos também um professor readaptado que atua no administrativo. O que seria atuar no administrativo? Ou ele atua na secretaria da escola,
ou ele também pode atuar em diretoria de ensino. Neste caso, o professor não faz jus ao programa, tá? Então, isso é bem importante. Uma outra situação que acontece bastante são os professores municipalizados. O que seriam professores municipalizados? São professores que são servidores do Estado, porém, em virtude do convênio do Estado e município, ele atua nas escolas do município. Também nessa situação, nós temos, neste caso, nós temos duas situações. A gente tem aqueles casos que o professor só atua no município, ou seja, ele não tem aulas atribuídas no Estado. Desta forma, ele não faz jus ao programa. Porém, a gente tem os professores que atuam no município e tem, no mínimo, uma aulinha, 2 aulinhas pelo Estado. Ele faz jus ao programa. Professor categoria O, também, se tem aulas atribuídas, faz jus ao programa. Se eu tiver, no mínimo, uma aula atribuída, ele já vai conseguir participar do programa. Tá? Esse é um dos casos. Uma coisa que eu peguei esses dias, né, de um professor, ele é um professor, e ele, recentemente, ele foi, saiu a publicação dele hoje, para ele atuar como professor coordenador. E aí, o que acontece? Ele ainda não tem aula atribuída, e ele ainda não tem a informação do afastamento na sede. E aí ele questionou porque não estava conseguindo. Expliquei para ele que não tinha aula atribuída, e até então eu não sabia da informação que ele não, que havia sido publicada uma portaria como professor coordenador. E aí eu expliquei para ele que funciona dessa forma. Então, eu expliquei que o pessoal precisa atualizar a funcional dele, né, para incluir o afastamento, sinalizando que ele atua como professor coordenador, para que ele possa fazer jus ao programa. Ele realmente tem direito, só que eu preciso primeiro atualizar a funcional. Então, essa é uma das situações que o pessoal tem que analisar. Então, a gente tem que, sempre quando a gente recebe as demandas, as ocorrências, a gente analisa toda a funcional do servidor. Eu olho lá, é professor? Ele tem cargo de professor? Está ativo? Não está ativo? E aí eu vou ver se ele tem aulas atribuídas, se tem afastamento, entendeu? Então, tudo isso são regrinhas que o sistema já entende para autorizar ou não um professor a participar do programa. Quem mais pode participar desse programa? Nós temos o diretor da escola, o vice-diretor, o supervisor de ensino e o dirigente. E vale ressaltar também que a gente tem alguns casos em que os servidores possuem 2 DIs. O que seriam 2 DIs? Então, eu tenho 2 cargos no Estado. Eu posso ter 2 cargos de professor, eu posso ter um cargo de supervisor e um cargo de professor, eu posso ter um cargo de dirigente e um de professor, de repente eu posso ser um NIT e ter um cargo de professor. E aí, neste caso, eu vou poder participar do programa. De repente, eu posso ter a condicionante em um único DI, ou ter nos 2 DIs. Só que eu posso adquirir 2 equipamentos e participar nos 2 DIs? Não. A adesão é única por CPF. Então, aí no caso do professor, quando ele for lá na solicitação de reembolso, ele vai ter que selecionar por qual DI ele vai participar. Isso é muito importante porque a gente vai olhar as condicionantes baseadas naquele DI. Então, supondo que a gente tem professores que têm acúmulo de cargo, em um DI eu tenho 32 aulas, mas no outro eu vou ter aproximadamente 19 aulas. Então, aí ele vai ter que escolher em qual delas eu quero participar do programa. Pelo DI 1, que eu tenho as 32 aulas, ou pelo DI 2, que eu tenho 19 aulas. Ou quando eu tenho cargo de diretor ou de professor. Eu vou querer participar do programa por qual cargo? Pelo meu DI de professor ou pelo meu DI de diretor? Isso é muito importante, tá, gente? Porque depois que vocês selecionam, não é possível alterar. Os professores que estão aqui participando, os professores do Proatec, eles fazem jus ao programa? Fazem jus ao programa. Por quê? Porque eles têm aulas atribuídas. Apesar das funcionalidades deles terem na parte de tecnologia, grande parte atribuiu as 32 aulas como Proatec, eles têm aula, não tem turma vinculadas, mas tem aulas atribuídas lá no menuzinho da atribuição especial. Então, fazem jus ao programa, tá bom? Até Oi, Léo. surgiu uma dúvida aqui interessante também, relacionada à análise que o NIT ele faz sobre as notas fiscais, né? Acho que talvez seja interessante esclarecer que essa análise de fato é em relação às especificações técnicas, né? Nós não estamos querendo que eles façam uma análise sobre, do ponto de vista jurídico da nota ou coisa do tipo, Isso. né? É isso mesmo, Léo, isso é bem importante sinalizar, mas assim, podem ficar tranquilos, eu vou
chegar lá para explicar para vocês como que vai ser feito esse processo, tá bom? Não se preocupem, eu estou vou explicar para vocês como que funciona o processo, o que vocês não visualizam, que a gente atua aqui por trás, para vocês entenderem como que é essa lógica, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho como que tudo aconteceu. Então, a adesão começou lá em dezembro, em novembro de 2020. Então, os professores começaram a aderir, alguns já começaram a comprar equipamento. E como que funcionou? Quando que veio o primeiro pagamento? O primeiro pagamento, como não sei se todos sabem, mas já ocorreu no último dia útil do mês de fevereiro, foi no dia aproximadamente, foi no dia 26 de fevereiro. O que a gente fez? Para muitos servidores, ele já, nesse pagamento, a gente pagou as 2 primeiras parcelas, referente a janeiro e referente a fevereiro. Quem foram esses servidores? Como eles receberam? Por que eles receberam e não eu recebi? Como que funciona essa lógica? Então, vou explicar para vocês. Então, como a gente não pagou em janeiro, a gente começou a pagar em fevereiro, o que a gente fez? Quem concluiu a solicitação de reembolso até o dia 15 de fevereiro, né, nós fizemos esse levantamento de todos os servidores, então eles já estavam basicamente aptos para poder receber as primeiras parcelas, a primeira e segunda parcela. Quais foram os condicionantes? As únicas condicionantes vinculadas para poder não receber a parcela seriam as faltas injustificadas. Então, porventura, eu, uma professora, então eu concluí minha solicitação no dia 15 de fevereiro mesmo. Então, eu já estava apta para poder receber. Só que aí a gente vai fazer o quê? Uma consulta. A Yolanda teve falta, para poder receber a primeira parcela, eu olhei se o servidor teve falta em dezembro de 2020. A Yolanda teve falta? Não. Então, ela vai receber a primeira parcela. Aí, para receber a segunda parcela, eu olhei a falta de 2020. Desculpa, janeiro de 2021. A Yolanda teve falta? Não. Então, a Yolanda também está apta para receber a segunda parcela. Então, notem que, tipo assim, todo mês, como que vai ser? Igual agora, esse mês de março. Quem vai receber agora em março? Quem já adquiriu a primeira e segunda parcela e atendeu as condicionantes, que também este mês serão só as faltas, né, que serão consideradas, e para quem também adquiriu, quem concluiu a solicitação de reembolso até o dia 15 de março. Então, quem concluiu a solicitação de reembolso do dia 16 de fevereiro a 15 de março, vai receber a primeira parcela agora, no último dia de março. Mas lembrando, eu não posso ter tido nenhuma falta injustificada no mês anterior, que foi fevereiro de 2021, tá bom? Uma outra coisa que acontece muito também, por exemplo, muita gente pode perguntar, mas eu não tive nenhuma falta, tá tudo certo. Nós tivemos alguns casos de professores porque assim, em todo um processo, quando a gente termina esse prazo de 15, sempre vai ser o dia 15 da data base. Então, dia 15 de março, no dia 16, nós fizemos um levantamento de todos esses professores, e aí nós encaminhamos para o cadastro do credor lá no CIAFEM, é um sisteminha lá da Fazenda, para que vocês possam receber esse pagamento. Que tipo de informação que a gente manda para eles? A gente manda o nome, o CPF, o DI, a gente tem mandado qual equipamento vocês adquiriram, qual o valor da parcela, e o que é mais importante e que tem acarretado também o não pagamento, o número da conta corrente. Lembrando que precisamos que a conta corrente seja uma conta corrente do Banco do Brasil. Pode ser conta salário do Banco do Brasil? Não, não pode. Se vocês tiverem algum conhecido, alguém nessa situação, precisam nos informar. A gente criou uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para o pessoal do CAF, né, no futuro, o pessoal do CGRH vai ter, a gente tem acesso para a gente corrigir essa conta, né, para a gente poder atualizar, a gente precisa cadastrar a conta corrente do Banco do Brasil. Aí vocês vão perguntar, mas qual conta que vocês estão considerando no momento? Para quem o que a gente tem? A gente está considerando a conta que está na funcional. A gente não tem a informação, e só quem tem é a Fazenda, se é uma conta corrente ou uma conta salário. Então, a gente pega essa informação e encaminha para o CIAFEM para cadastrar o credor. Aí, uma outra coisa, a gente criou também uma ferramenta para atualizar os dados bancários, para justamente os servidores que concluíram a solicitação de reembolso, para que eles possam verificar lá, é essa conta mesmo, tá ok, né? Pode mandar que vai dar tudo certo.
Não, não é essa. Então, eu vou cadastrar uma nova. Eu tenho a possibilidade de cadastrar uma nova conta. E aí, eu cadastro essa nova conta. Chega no dia 16, a gente faz esse levantamento, manda lá para o CIEFEM para fazer o cadastro do credor. Ontem, a gente mandou uma nova... Ontem não, minto. Dia 16, a gente mandou a carga de quem adquiriu de 16 de fevereiro a 15 de março. A gente já teve um retorno de aproximadamente 70 casos em que o número da conta é inativa ou algum probleminha com a conta, tá? E aí tem uma outra coisa que também pode impedir o pagamento, mas assim, não é impedir o pagamento no período, tá? Lá no dia 20, no último dia do mês de março, mas não que vocês não possam receber posterior. Se porventura vocês tiverem algum problema de conta e não receberam, fiquem tranquilos, a gente corrige, corrigindo, vocês receberão as parcelas que ficaram sem receber no mês seguinte, tá bom? No mês subsequente. Se de repente você levou em torno de uns 2 meses para corrigir a conta, não tem problema, as parcelas que ficaram para trás que você não recebeu, receberá de uma única vez. Outra coisa que pode impedir o pagamento do subsídio é caso o servidor tenha alguma pendência com o CADIM. Aí o que acontece? Também fica parado. Só que quando o servidor corrige essa pendência com o CADIM, automaticamente, não precisa passar para a gente novamente o processo, não. Automaticamente isso ocorre lá na parte do financeiro e o pagamento é realizado, acho que, se eu não me engano, até fora do prazo. Não precisa aguardar um mês subsequente para realizar esse pagamento, tá? Então, isso é uma outra condicionante que pode acabar acarretando o problema no pagamento. Uma outra coisa que a gente também sempre encaminha no dia 16 do mês é a relação dos servidores que, aí, no caso, aderiram. Eu não preciso ter concluído. Supondo que, por exemplo, hoje nós estamos em torno de uns 101 mil pessoas que aderiram ao programa. Aí, supondo que no mês do dia 15 de fevereiro a 16 de março, nós tivemos mais 2 mil que aderiram, somente aderiram, não solicitei reembolso nem nada. Então, a gente pega essa relação desses servidores e encaminha para a EFAP. Para quê? Para que os servidores já possam iniciar o curso que deverá ser realizado pela EFAP. Quando que a gente vai olhar as condicionantes do curso da EFAP? Isso só vai acontecer no mês subsequente ao final de cada semestre. Então, por exemplo, este ano, agora em 2021, de janeiro a junho, o servidor tem que concluir lá o curso, a carga horária, se eu não me engano, são 12 horas, e você fez todo esse curso durante esse período, de janeiro até junho, aí lá em julho a gente vai validar. O servidor fez. Se ele não fez, aí a gente vai ter que, aí o pessoal vai reprovar e pode ser algo que impeça também de receber. Lógico, mas não se preocupem. Tudo que for impedido, tudo que for para vocês impedido, vocês terão uma possibilidade de recurso. Então, vocês poderão realizar o recurso, aí a área competente vai analisar esse recurso, estando ok, no mês seguinte vocês receberão a parcela. Com relação ao diário de classe, vai ser uma outra condicionante, mas vai ser todo mês o uso do diário de classe? Não. A gente vai olhar a condicionante do diário de classe sempre no mês subsequente ao fim do bimestre. O primeiro bimestre, se eu não me engano, termina no mês de abril, acho que dia 9 de abril, se eu não me engano. Então, lá no mês de maio, a gente vai olhar se o servidor, se o professor, no caso, que deve fazer a digitação diária de classe, realizou a sua tarefa. Se realizou, ok, tá. Se não realizou, a área competente vai reprovar, lembrando que vocês terão um recurso, né? Falar assim, não, eu fiz, tem lá um registro meu, tal, enfim, vocês terão como comprovar isso, e a área vai analisar, podendo deferir ou indeferir o seu pedido. Lembrando que, em algum mês, eu posso ter as 3 condicionantes. Eu posso ter a condicionante... A falta vai ser analisada todo mês, tá bom? Então, a falta injustificada não tem um prazo. Ela vai ser todo mês. Então, março, eu vou olhar fevereiro. Abril, eu vou olhar março. E assim sucessivamente. E aí, é sempre importante vocês analisarem isso, tá bom? Agora, deixa eu ver... Tem alguma pergunta sobre isso, Léo, Ianca? Iô, chegou umas dúvidas aqui, e uma das dúvidas, eu anotei 4 aqui que são principais, né, que estou considerando, as notas fiscais, elas têm que estar no nome do servidor para pagamento. Se o professor com categoria O, ele com aula atribuída, se ele tem direito ao projeto, e se falta injustificada, cancela o reembolso.
A falta, então, o professor categoria O, pessoal, sim, pode participar do programa, né? Como falei, pode participar do programa. A nota fiscal, já vou entrar no mérito, tá bom? Já entro no mérito da nota fiscal. Por enquanto, eu estou falando como que é o processo para que vocês possam conhecer. E aí, outra coisa também, então, só confirmando, o professor categoria pode participar do programa. E caso vocês, por exemplo, fiquem um mês sem receber a parcela, porque teve uma falta injustificada, não se preocupem, outro mês vocês continuarão recebendo. Então, no outro mês haverá uma nova validação. Então, aí eu vou lá, a fevereiro, nossa, eu tive uma falta injustificada, não vou receber a parcela de fevereiro. Mas e lá em março eu não tive nenhuma falta, então tá tudo certo, eu vou receber a parcela de março, tá bom? Isso podem ficar tranquilos, não vai acontecer. Agora, supondo que eu tenho um servidor que ele vai ficar, ele entrou, aposentou. Aí acabou, né? Ele recebeu as parcelas, não terá estorno do que já recebeu, porém não receberá mais posteriormente. Outra coisa, professor categoria O, que às vezes pode ficar sem aulas atribuídas. Isso pode acarretar dele, se ele ficou sem aulas atribuídas, pelo menos um dia lá, enfim, ou um mês inteiro sem aulas atribuídas, desculpa, um mês inteiro sem aulas atribuídas, isso também pode fazer com que ele não receba o reembolso, tá bom? Agora eu vou entrar um pouquinho aqui mais no mérito da nota fiscal, tá? Porque agora eu vou falar um pouquinho mais, eu acho que é mais voltado agora para os NIT, mas o conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então, por isso agora eu vou falar como que deve ser feita a validação. Só voltando um pouquinho antes, havia um menuzinho para os professores que era para consulta de solicitação. A gente tem recebido muita reclamação, não tem nenhum registro encontrado, eu já fiz a minha adesão, não está aparecendo, enfim. Não se preocupem, nós tivemos que tirar o menuzinho do ar, nós estamos ajustando para justamente vocês poderem acompanhar esse processo mês a mês do pagamento das parcelas, tá bom? Vocês terão todas as informações lá na tela, bonitinha, para que vocês possam, antes mesmo, vai ter o período do reembolso, a gente vai ter comunicado. Com relação aos dados bancários, existe um pop-up na tela, que toda vez que você acessa a sede, está lá sinalizando, não deixe de confirmar a sua conta. Tem até um tutorial lá vinculado nesse pop-up, tá bom? Para ajudar vocês. Aproveitando também, existe um tutorial já que a gente fez para o pessoal dos NITs, né, que é para justamente esse processo do gerenciamento da solicitação de reembolso. Porque, além das condicionantes, pessoal, a gente precisa também confirmar se os dados que foram registrados pelo professor na solicitação de reembolso. Como que funciona esse processo de solicitação de reembolso? Quando o professor tem um menuzinho específico, né, solicitação de reembolso, o professor vai lá, tem 5 abas para ele, né, validar. Quais seriam essas abas? A primeira aba, justamente aparece o termo de adesão, sinalizando se ele aceitou ou não. A segunda aba são os dados pessoais, que ele deve confirmar se está tudo certo ou não, e é onde ele seleciona o DI. A terceira aba é justamente onde ele vai finalizar as especificações do equipamento adquirido, né? Valor, número da nota, enfim, número CNPJ do vendedor. A quarta aba, para anexar a nota fiscal. E a quinta é uma autodeclaração, onde o professor, o servidor, sinaliza ali que as informações que ele prestou estão de acordo, né, estão corretas, enfim, algo que ele está se autodeclarando, se responsabilizando por aquelas informações, tá bom? E aí o que acontece? Depois que vocês fazem isso, uma outra coisa que o pessoal questiona muito, que a gente percebe, eu vejo muito também no Facebook, professores questionando, é justamente, olha, minha solicitação está em análise, eu nunca saí da análise, por que isso? Não se preocupem, enquanto o NIT, né, enquanto nota que não avaliarmos esse processo, essa certificação, as notas, enfim, o documento, vocês já estão aptos para poder receber a parcela, tá? Só vai acontecer a recusa se porventura for reprovado, mas é como eu falei, se for reprovado, vocês têm como retificar, tá bom? Que vocês possam receber esse valor. E aí, como que funciona? O que é importante na nota fiscal? Né? O que a gente precisa que vocês sinalizem? O nome da nota fiscal, o equipamento, deve ser adquirido no nome do servidor. Se não foi adquirido no nome do servidor, o que acontece? Infelizmente, é reprovado. Porque consta na portaria, né, na legislação,
que é necessário que a nota fiscal esteja no nome do servidor. Uma outra coisa importante que é bom olhar sempre, é como eu falei, a data de emissão da nota tem que ser dentro do período que a gente sinalizou, que é do dia 21/3 de 2020 a 30/4 de 2021. Tá? Uma outra coisa que a gente tem percebido bastante, que é o valor. Por que o valor? Eu não sei, acho que eu entendo até vocês, porque no começo tivemos poucas orientações sobre isso, foi meio turbulento, meio confuso, mas o que acontece? Muitos servidores adquiriram equipamentos com valor, equipamentos acima de R$ 2.000. E aí, lá na solicitação de reembolso, ele sinalizou só 2.000. Não precisava, poderia ter sinalizado o valor real, total da nota. O que acontece neste caso? Aí a gente vai precisar, os NICs vão precisar reprovar para que vocês corrijam esse valor, entendeu? Então, eles reprovando, automaticamente vocês já podem corrigir, é de imediato. Reprovou, na mesma hora vai aparecer para você que está aberto a solicitação de reembolso, você altera o valor. Nós tivemos também, infelizmente, acho que por conta de erro de digitação, professores que adquiriram equipamentos, mais ou menos, supondo um exemplo, R$ 2.400. Só que na hora ele preencheu 240. E ele está recebendo um valor de uma parcela de menos de 10, tem professores recebendo parcelas de menos de R$ 10. Então, é sempre bom analisar, olhar os valores que vocês imputaram lá, e aí, quando isso acontecer, é justamente isso, reprova, vocês corrigem, e a gente vai fazer recalcular o valor dessa parcela, tudo bem? Uma outra coisa bem importante é a especificação. E aí a especificação, desculpa, é de acordo com o que está na nota, né? Então, eu vi que algumas pessoas já colocaram lá no chat que, tipo, não tenham muitos detalhes na nota. Exato, foi muito coerente você sinalizar como outro. Então, você vai sinalizar as informações que constam lá. E aí, o NIT vai analisar de acordo com o que também está na nota. Então, se está lá, é um tablet, então eu tenho que ter registrado um tablet. Eu tenho a marca, isso geralmente toda nota tem. Então, vou lá, sinalizo que é qual a marca. Se tem outras especificações lá que não estão descritas na nota, aí eu sinalizo como outro, né? E aí já está apto para poder, né, já pode ser aprovado. Uma outra questão que eu até falei, que o processo de validação para os NITs, como que vai ser feito, isso, pessoal, realmente nós teremos uma mudança. Depois que terminar aqui, eu já vou montar um comunicado junto com o Marcos, acabei de falar com ele, e a gente vai orientar vocês como proceder, tá bom? Não se preocupem, eu vou passar as informações, né, direitinho, vai melhorar o processo, acho que vai facilitar para todo mundo, e aí espero que vocês consigam né, validar essas notas. Ô, Iô, deixa eu te fazer uma pergunta. O professor Claro. Paulo César falou assim, ó, Yolanda, não tem como colocar valor acima de 2.000. A live com a rede aqui. Não, tem sim. Quando você, na verdade, o que acontece, eu acho que eu entendo o que pode ter Ô, acontecido. Lucas, seu áudio tá ligado e tá vazando aqui, tá? Opa, desculpa. Quando você coloca um valor, por exemplo, R$ 2.001, o sistema vai sinalizar, vai aparecer uma mensagem em vermelho, sinalizando que, tipo, ele pode colocar um valor maior, só que ele só vai receber, o valor do reembolso será no total de até R$ 2.000. Então, pode sim. Se você, professor, tiver tido essa dificuldade, não ter conseguido, por favor, se vocês puderem pegar o contato dele, depois eu entro em contato para a gente poder fazer um teste. Mas está podendo sim, tá? Uma outra coisa que a gente teve bastante foi o erro 500, isso também a gente corrigiu, erro que não estava dando para selecionar o DI, isso também a gente corrigiu. Uma outra coisa que eu esqueci de falar que é muito importante, Escola PEI. Escola PEI, como o professor não recebe pelas aulas atribuídas e sim pelo afastamento, as escolas acabam não associando as aulas do professor. E isso impede que ele faça adesão ao programa. Então, é importante lembrar as escolas PEI que elas precisam atribuir as aulas desses professores para que eles consigam concluir sua adesão ao programa, tá bom? Isso impacta. Então, a gente tem pego muitas ocorrências sobre isso, sobre a escola PEI. Deixa eu ver o que mais. Posso fazer mais um comentário, Iô?
Pode, claro. Pessoal, é o seguinte, nós fizemos um credenciamento público, né, onde nós fizemos um chamamento para que empresas pudessem participar com a gente para oferecer equipamentos mais baratos, melhores condições e até mesmo sem juros ali na hora de fazer a compra dos professores, tá? Foi um chamamento público aberto, nós mandamos para várias empresas participar, várias lojas de grandes magazines e fabricantes também. A gente chamou Samsung, Positivo, Dell, Lenovo, todo mundo. Magazines Luiza, que no caso que foi uma das que entrou, a gente chamou Casas Bahia, a gente chamou outras lojas que vendem assim equipamentos também. E quem foi que participou com a gente foram a Magazines Luiza e a Datem. A Magazines Luiza é uma magazine que faz vendas, né, que eu acho que a maioria conhece, e a Datem é uma fabricante de equipamento. E aí eu queria um retorno de vocês, só para eu saber mais ou menos aqui no chat, se vocês têm alguma alguém que tentou comprar usando esse desconto do que a gente mandou ali e teve algum tipo de dificuldade, tá? Eu queria saber. Lembrando, pessoal, não são obrigatórios, assim, de jeito nenhum obrigatórios comprar dessas empresas, tá? De jeito nenhum isso é obrigatório. O que nós fizemos foi credenciar empresas que dessem melhores condições em alguns equipamentos. A gente sabe que alguns dos equipamentos que são dadas as melhores condições são equipamentos até um pouco mais caros em alguns casos, porém com um abatimento ali do valor real daquele equipamento, mas lembrando, não é obrigatório comprar nem Datem e nem pela Magazines Luiza, tá? É a escolha de todo mundo. E aí eu queria saber de vocês se vocês tiveram esse tipo de dificuldade, alguma dificuldade. A Datem eu sei que está dando um prazo de 3 meses para entregar o equipamento e isso acaba se tornando inviável, né? A gente até notificou eles, né, que não era esse o combinado, que eles tinham uma quantidade em estoque para fazer esse tipo de desconto, ok, a gente notificou eles. Agora, a Magazines Luiza, a gente sabe que está fazendo essa venda e aí eu queria saber, de fato, se vocês tiveram alguma dificuldade, principalmente na hora de falar, que faz parte do programa do professor conectado, seguindo todas aquelas orientações que a gente mandou do credenciamento, tá? Ó, o pessoal está falando que comprou no Magazines Luiza com desconto normal. Mas então eu posso comprar em outra loja? Sim, à vontade, tá, gente? Não é obrigatório. Aquilo ali foi só uma facilidade, que são equipamentos que já atendem os requisitos, tal, mas não é obrigatório de jeito nenhum, tá? Eu vi que teve gente aqui que comprou equipamentos topzera, assim, né? Tipo, bons demais. E é legal ver isso, né? Que escolheram outras marcas. Teve gente que comprou até MacBook Pro, né? Que é um equipamento que a gente sabe que é um valor um pouquinho mais caro também, mas é bem legal. Eu queria ter mais ou menos um pouquinho dessa noção do que vocês estão mandando aqui no chat para saber se teve alguma dificuldade, tá? Podem continuar, Marcão, tá, gente? Marcão, tem um pessoal perguntando aqui que acabou comprando o tablet. Tem algum problema nisso, Marcão? Não tem problema. Uhum. O programa do Professor Conectado, né, Iô, ele autoriza a compra, claro, os tablets com aqueles requisitos. A gente até abaixou a configuração, pessoal, para que vocês consigam comprar outro tipo, né, os professores também. Isso é muito legal vocês darem de informação aí para quem é Proatec, de falar para os demais professores da escola. Não tem problema comprar ou tablet, ou notebook, ou desktop, tá? São os equipamentos que são aceitos, tá? Tablet, que é o tabletzinho, né, o tablet normal, o desktop, que é o computador de mesa, e o notebook, que é o computador de mesa, tá? Uma outra pergunta que eles fizeram também bastante, Marcos, foi sobre prorrogar a compra. Pessoal, a gente ainda não tem essa informação se isso vai acontecer ou não, tá? Mas
caso a gente venha a ter, a gente vai sinalizar, vai colocar um pop-up lá na sede para que vocês tenham ciência, tá bom? Uma outra coisa que eu vi também... Oi, só falando, tem gente perguntando, Chromebook não dá para comprar? Dá sim, tá, gente? O Chromebook, ele é um computador de mesa, tá? Quando a gente fala notebook, é até mania mesmo, mas é o computador de mesa, tá? Notebook, Chromebook, o notebook que a gente costuma falar que vem com Windows, Chromebook que vem com o sistema do Chrome, notebook com Linux, MacBook, tudo que é book aí, dessas coisas podem sim. E estão perguntando aqui sobre as lives, né? Se ela vai ficar disponível ainda hoje. Eu não sei a data correta que ela vai ficar disponível, talvez no começo da próxima semana, mas, pessoal, é importante que, como não foi obrigatório, não é obrigatória a participação, principalmente dos Proatecs que estão em recesso, a gente gravou para depois, quem não participou agora, conseguir acompanhar, tá bom? Marcão, posso falar um segundinho só sobre o professor conectado? Pode, claro. Não, perfeito, que eu tô vendo no chat, só duas coisas para deixar bem claro. Gente, só não pode comprar peças assim, tá? Tem que ser equipamento completo e tem que ser equipamento novo, não pode ser usado também. E só uma pergunta que eu vi aqui também, as especificações elas são mínimas, tá bom, gente? Quer dizer que não tem que seguir à risca as especificações. Tem que ser aquilo ou superior, então pode ser superior ao que a gente está descrevendo, tá bom, gente? Só para deixar bem claro isso. Tá, e aí, antes de você continuar, a gente vai passar, né, um comunicado para os NITs referente a como será feita essa aprovação aí, né, de acordo com os novos critérios, que eu já até adiantei um pouquinho lá no grupo do WhatsApp, eu sei que nem todo mundo tá, por isso que a gente vai mandar comunicado, e é importante a gente colocar um tutorialzinho também lá, simplesinho, como o NIT pode fazer, tá? É importante a gente fazer isso. Continuando aqui, o professor também Proatec perguntou, assim, ele disse que não tem, ele não faz diário de classe, como vai fazer? Não se preocupe, professor, essa condicionante vai ser só para o professor que tenha aulas turmas, né? Aulas atribuídas com turmas. Então, é um professor que atua na sala de aula. No seu caso, você pegou as 32 aulas, você não precisará, entendeu? Você não precisará ter feito algum registro no diário de classe, somente para aqueles que têm aulas atribuídas com turmas, tá bom? Uma outra coisa que perguntaram aqui, a professora Thalita disse que o processo de reembolso não procede, porque ela e a irmã fizeram juntas, a irmã recebeu 2 parcelas e ela só recebeu uma. Professora, a gente em breve vai disponibilizar um menuzinho para vocês fazerem um acompanhamento e vocês vão poder solicitar o recurso das parcelas que já foram pagas, tá bom? Então, se de repente, de fato, você não teve nenhuma falta, está constando lá uma falta injustificada, você vai ter como comprovar, a equipe do CGRH, que é competente, né, a área competente, vai analisar. Se deferir, você receberá essa parcela não paga. Se for deferido o seu pedido, realmente não receberá, tá bom? Um outro questionamento aqui que fizeram, o professor, geralmente, uma coisa que a gente tem feito bastante são professores que adquiriram equipamento, só que, infelizmente, os equipamentos acabaram apresentando defeito, e eles tiveram que trocar nota, enfim, equipamento. Como que eu faço? Aí é só o NIT reprova, devolve para vocês analisam todas as informações, se for um valor, assim, se o valor do equipamento foi superior a 2.000, não teve mudança no valor da parcela, fique tranquilo, não virá. Se teve mudança no valor, vocês adquiriram um equipamento com valor menor e depois adquiriram outro equipamento com valor maior, aí a parcela vai ser recalculada, tá bom? Uma outra coisa que perguntaram também, a professora fez a compra de um tablet, e aí ela colocou o tablet e depois adquiriu um notebook. Isso eu preciso ver, Patrícia. Eu vou pegar seu dado aqui, eu preciso ver com o CGRH como fazer neste caso. A gente pode seguir o mesmo processo para quem adquirir um equipamento e adquirir troca de outro, tá? Outra coisa que pode acontecer é um professor adquiriu um tablet no valor de 1.000 e poucos reais e adquiriu dois tablets. Eu posso incluir? Pode incluir, você vai receber pelo valor total da nota. Eu posso ter adquirido 2 equipamentos. Lembrando que o valor máximo do reembolso é de até R$ 2.000, tá bom? Se você adquiriu equipamento com valor menor que R$ 2.000, então você receberá o valor pago. Bem, não será os 2.000, será o valor que foi pago. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma pergunta?
Oi, Léo. Tem algumas dúvidas aqui que chegaram um pouco antes da gente entrar no assunto do professor, computador do professor. Eu acho que seria legal a gente passar, principalmente por conta da presença dos Protecs também, que é como que o professor pode auxiliar os alunos a acessarem o centro de mídias caso eles tenham dúvidas de acesso, né? Então, hoje a gente tem disponível lá no Diário de Classe uma ferramenta para que os próprios professores consigam resetar a senha dos alunos, né? Se desse para falar isso. Isso, a Ianca vai falar. Eu já estou terminando, falta só mais uma pergunta, Léo, e aí a Ianca entra e já fala essa parte, tá bom? Só a última pergunta, pessoal, que vocês também sinalizaram também no chat que eu vi, foi se pode ter cupom fiscal. Pode, lembrando que esse cupom fiscal tem que constar o CPF do solicitante, do comprador, tá bom? Porque a gente tem alguns cupons que não tem quase nenhuma informação, então a gente precisa algo que comprove que a nota, o cupom, o documento está no nome do servidor. Tudo bem? Bem, acho que eu consegui falar bastante aqui, espero ter tirado dúvidas de vocês sobre o programa do computador do professor. Acho que semana que vem vai ter uma outra live, mas aí com a equipe do CGRH, com todo mundo que está participando, com as outras coordenadorias participantes do programa, né, para tirar as dúvidas dos professores, que ainda não... A gente tem um número muito elevado de pessoas que ainda não conseguiram concluir a solicitação de reembolso, tá? A gente tem em torno aí de 20% só que aderiram e já solicitaram o reembolso. 80% só aderiram. Então, semana que vem tem uma nova live sobre esse assunto. Bem, passo a palavra. Ianca, pode... Oi, gente. Já falando um pouquinho, né, de mais ou menos do que eu vou falar de forma bem breve, a gente optou por filtrar lá no grupo dos nichos quais foram os assuntos mais comentados da semana que passou agora. E aí, num ranking geral, a gente teve aí entre professor conectado, banco de talentos, algumas coisas do CMST e também algumas coisas mais voltadas para o acesso na sede. Já entrando nessa dúvida que o Léo falou agora há pouco sobre como que o Proatec auxilia nesse sentido de fazer o reset de senhas, a gente disponibilizou para o Proatec a funcionalidade do diário de classe, que se chama Minhas Turmas, né? E aí, ao contrário do professor, que ele faz a verificação de suas turmas, o Proatec ele tem uma visão mais administrativa. Então, ele consegue ali enxergar todas as turmas da unidade escolar. E aí, além desse diferencial, esse Proatec, né, além do professor, lá na opção Minhas Turmas, quando lista as minhas turmas, ele consegue detalhar por aluno e, por aluno, ele selecionar se, de fato, vai fazer o reset de senha ou não. Então, essa funcionalidade para o Proatec e para o professor na sala de aula, ela está disponível na sede, no menuzinho Minhas Turmas do Diário de Classe. Dois pontos, assim, mais no sentido de justificar, eu estou correndo um pouquinho, né, mas é porque estamos com o tempo um pouquinho apertado aí, mais ou menos 13 minutos para o encerramento. Mas apenas para deixar justificado alguns problemas que a gente teve aí no decorrer da semana. Então, sobre o centro de mídias, o problema que a gente estava tendo com o sistema de tarefas, ele foi resolvido, né, que alguns alunos não estavam conseguindo fazer o envio, isso foi resolvido. Se por algum motivo, algum caso ainda persiste o problema, a gente entende que é um caso pontual. E aí tem a necessidade de recorrer a nós, né, através do portal de atendimento. Falando sobre o portal de atendimento e mais especificamente para o centro de mídias, aquele e-mail que era específico para o atendimento, ele está sendo descontinuado justamente porque muitos dos e-mails que nós recebíamos, a gente não recebia a informação completa. Por exemplo, o aluno ele fazia um envio de uma dúvida para este e-mail, e neste e-mail ele não detalhava essa dúvida, colocando algumas informações principais, como o RA, o nome completo, qual a escola, e também um dos principais, que é o print, que é muito importante para a gente da área técnica, fazer essa análise até que a gente faça essa ponte com a equipe de desenvolvimento. Então, a gente quer ali do CEPLIS, o que a gente faz? A gente analisa em cima dessas informações, se é algo que a gente, como CEPLIS, conseguimos
fazer o ajuste ali no sistema na própria sede ou no próprio centro de mídias, ou se há necessidade de fazer um acompanhamento mais técnico. Então, justamente por ter a falta dessas informações, a gente viu que estava compensando muito mais ter o envio dessas informações pela central de atendimento no 0800 ou pelo portal de atendimento. Então, para também centralizar, né, essas demandas que têm uma volumetria muito alta, para não ter vários canais de atendimento, hoje a gente está focando mais no portal de atendimento e no atendimento lá pelo 0800. Então, sobre este e-mail, se alguém ainda possui alguma dúvida, ele está sendo descontinuado o atendimento por lá. Outra coisa que falaram muito também é sobre alguns casos de problemas com canais no centro de mídias. Esse problema ele também já foi corrigido, eu falo assim, de forma macro, né? Mas pode ser que ainda um aluno ou outro tenha esse problema. Em cima desses poucos problemas que chegaram para a gente depois desse ajuste que foi pontuado, o que a gente identificou? Que a maioria destes casos são casos de nicknames que estão com erro no nickname, não está no padrão. Paliativamente, o que a gente está sugerindo? Abrir a ocorrência pelo portal de atendimento, a gente faz esse ajuste pela sede, que a gente tem essa funcionalidade, mas a gente está vendo aí talvez uma necessidade de fazer algo mais de forma mais automática. E aí, para finalizar, o assunto de todas as semanas e da maioria das lives que a gente já tem apresentado aqui no Centro de Mídias, é sobre os e-mails institucionais. Sobre os e-mails institucionais, a gente sugere um roteiro. Qual que é o roteiro? Primeiro, verifica se o aluno já teve o seu primeiro acesso na sede, porque a partir do momento que ele acessa a sede pela primeira vez, ele está ativando seus e-mails institucionais, e-mail Google e e-mail Microsoft. Depois deste acesso à sede, qual seria o segundo passo? O aluno acessar o seu e-mail e verificar se com a senha que ele criou para a sede, ele consegue acessar o e-mail. Se com isso persistir a mensagem de que o e-mail está inexistente, ou fica uma mensagem vermelha, né, de que o e-mail está inexistente ou algo do tipo, qual que é o caminho? Fazer a abertura de chamado também no portal de atendimento. Muitas pessoas, às vezes, acabam pontuando a gente devido à demora dos retornos, mas é que realmente a volumetria é muito grande e o grupo de pessoas que fazem esse atendimento é muito pequeno perto dessa volumetria. Então, a gente lá no CEPLIS, acredito que todos os técnicos, nós conseguimos fazer estes ajustes, mas a gente fortalece para que eles cheguem pelo portal de atendimento. E aí, uma das coisas que a gente está prevendo aí futuramente é ver uma forma de viabilizar isso automatizando. Acho que o nosso tempo está bem pequenininho, tem daí uns 9 minutos, e acho que é isso, gente, das informações mais principais que o Léo quer falar. Pode Não, falar, Ian, Léo. era isso que o nosso tempo aqui está acabando, aí acho que o Marcão vai fazer o encerramento, mas só agradecer aí todo mundo e lembrar que a gente está fazendo um FAQ com todas as dúvidas que chegaram aí no chat, né, da transmissão. Caso tenha tido alguma dúvida que não foi contemplada aqui, com certeza teve, né, porque foram muitas dúvidas e pouco tempo, a gente vai contemplar ali no FAQ. E também lembrando que a ideia é a gente fazer essa live semanal, né? Então, toda semana a gente vai estar aqui para falar sobre essas questões de tecnologia também e para trazer sempre as atualizações para que as informações não cheguem picadas também na ponta. Marcão, quer fazer um encerramento? Tem 8 minutos. Valendo. 8 minutos nada, eu vou passar do horário aqui, só para o pessoal aqui do estúdio ficar maluco comigo. Bom, brincadeira. Pessoal, vamos lá. Antes, né, de falar tudo isso, eu vou dar alguns recadinhos. Eu quero que vocês digitem comigo no chat aí, tá? Digita e manda para todo mundo saber. É o seguinte, atendimento.educacau.sp.gov.br, para todo mundo conseguir copiar e colar.
atendimento.educacau.sp.gov.br. Agora, o número do nosso 0800, que também atende e registra esses chamados. 0800, vamos lá, ó, o número 0800 77 000 12. 0800 77 000 12. Bom, pessoal, eu vou dar alguns recadinhos. Tem muita gente perguntando para a gente sobre os e-mails do Google, né? Que, não está acessando o Classroom. Na verdade, alguns e-mails do Google não estão acessando nem o e-mail, tá? Eu peço que vocês registrem nesses atendimentos, tanto no portal de atendimento quanto no 0800. A Google já está ajudando a gente a corrigir essa criação automática, porém, para os que não estão criando automático, nós estamos criando manual, tá? Então, por favor, principalmente até semana que vem, tá? Nossa previsão é que até semana que vem esteja corrigido, que seja a geração automática como sempre foi, teve alguns problemas, e aí a gente já está falando com a Google, tá bom? Outra coisa, que você não conseguir abrir no portal de atendimento, pode abrir no 0800, não tem problema, tá bom? Outra coisa, gente, a gente tem recebido, vocês viram aqui, sempre eu trabalhando com vocês no centro de mídias, desde o ano passado, a gente fazendo tudo isso, né? Até essa semana eu completei 15 anos aqui na secretaria. A gente sempre trabalhou muito para corrigir o máximo de problemas possíveis e deixar todas as plataformas, todas as aquisições, os computadores que nós compramos, escolas que já estão recebendo, que ainda vão receber, o Wi-Fi, tudo isso, com essa equipe que vocês estão vendo aqui, né? Uma parte dessa equipe, né? Que vocês viram lá as fotinhos, né? Então, ali é a equipe do Departamento de Tecnologia, que antes de eu me tornar o coordenador da STEM, eu era diretor do departamento, e hoje quem assumiu essa posição foi o Leozinho, né? Um menino super competente, vocês viram, falam certinho, até falaram aqui no chat, tira a máscara do japonês. Gente, é melhor deixar ele de máscara, tá? Ele é mais bonito de máscara. Se tivesse uma máscara até que cobrir melhor o rosto. Brincadeiras à parte, pessoal, o que acontece? Nós estamos trabalhando assim, respondendo o máximo de ocorrências, fazendo uma forma de que a gente corrige, às vezes, sem responder a ocorrência, pegar massivamente os problemas e resolver tudo de uma vez, e antes da gente responder, o problema já ser corrigido. A gente está também tentando fazer nesse formato. Eu acho que é uma coisa muito positiva para a gente, que a gente vai conseguindo pegar os problemas. E como eu disse, gente, hoje é a nossa primeira reunião de muitas que a gente vai fazer. A gente vai convidar o RH aqui, esse é o nosso momento de tecnologia, e não é só para falar de tecnologia, é para a gente falar tudo o que é relacionado à tecnologia. O Proatec é o professor de apoio à tecnologia. Se está relacionado a falar de RH, a gente vai chamar o RH. Se está relacionado, chamar a coordenação hoje do CMSP, a gente chama a Bruna. Se tiver alguma relação ao pedagógico, a gente pede e convida o Caetano. Essa é um momento nosso para a gente fazer e tirar todas as nossas dúvidas. Infelizmente, não dá para a gente fazer tudo de uma vez só, tá bom? Então, ressaltando o que o Leozinho falou, o que vocês mandaram no chat, o que vocês mandaram no chat, a gente vai pegar essas dúvidas, tá, gente? A gente pega todos os chats, a gente vai criar um FAQ, que é um de perguntas frequentes, e fazer respostas. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso hoje, né? Mas, assim, durante a semana que vem, vocês vão receber. Lembrando, pessoal, o Proatec está de recesso, vocês têm as suas coisas, nós estamos programando isso para quando vocês retornarem, né? Então, também para os NITs, que são os nossos braços da tecnologia, da tecnologia técnica, né? Vamos dizer assim, nas diretorias de ensino, assim também como os PCNPs de tecnologia, que são os nossos braços com um olhar mais pedagógico, né? Eu tenho certeza, gente, que com essa equipe, esse time, a gente fortalecendo informações, e quando eu falo time, gente, é um time mesmo, tá? O nosso time da tecnologia, seja ela da tecnologia
da parte técnica, seja ela da tecnologia do que está fazendo a compra, seja ela a tecnologia do chip, a tecnologia voltada ao pedagógico, tudo é a nossa equipe, tá? Então, o nosso compromisso é sempre ter cada vez mais informações para vocês, tá? E cada vez mais a gente ficar sempre na mesma página, tá bom? Então, eu encerro aqui a nossa live, nos comprometendo a ter mais para que vocês tenham todas as informações necessárias ao longo de todo esse tempo que a gente vai fazer, tirar dúvidas, trocar experiências, que eu acho que é muito válido, fazer uma coisa colaborativa, porque não sou eu aqui, né, com essa minha cabeça grande, careca, que tenho todas as ideias, não é sem o Leozinho, a gente é um time, é uma rede, então a gente precisa sempre que vocês mandem para a gente sugestões, críticas também são sempre bem-vindas, porque é só assim que a gente consegue melhorar, com a visão do olhar mais crítico, tá bom? Então, tenham todos um excelente final de semana, tá? Fiquem em casa, usem máscara, se cuidem, desejo muita saúde para vocês, para a família de vocês, e a gente vai passar por esse momento aí de pandemia, depois da pandemia também, quando a gente tiver nossas questões, a gente for fazer as nossas reuniões presenciais, que estejam todos bem e se cuidem de verdade, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a nossa próxima live, e esse final de semana eu também vou colocar mais vídeos lá no YouTube, lá ensinando tudo do Centro de Mídias. Eu vou fazer um geralzão lá, eu já estou fazendo um jabá aqui, entendeu, Leozinho? Fazendo uma divulgação lá do meu canal do YouTube. Pessoal, um beijão para todo mundo, tenham todos um excelente final de semana e um beijão para todo mundo, tá bom? Então, tchau, tchau.